Seja muito bem-vindo ao episódio de estreia do The Floripa Podcast. A gente está aqui para contar histórias, para criar conexões e inspirar vocês. Além de vocês, claro, a gente vai sair daqui inspirados, com toda a certeza. Hoje eu trouxe mulheres aqui incríveis, com histórias e vivências de vida muito interessantes, muito longas. Então, primeiro eu vou apresentar a Jaque. Tudo bem, Jaque? Olá. Que hoje ela nos trouxe aqui o da Spa Churrar, do estabelecimento, que é o Empório, na verdade, né? E Isso. trouxe uma degustação aqui pra gente conhecer. A Clara também, que vem da moda, e ela trouxe aqui um pouco do material dela, do slow fashion, que ela trabalha. E a Bruna, minha xará, que é fotógrafa há muitos anos, especialista em fotografia familiar. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, vamos fazer um brinde aqui, já que nos apresenta, que morou anos na Itália. Aqui as duas moraram muito tempo na Itália, então nos mostra como é. Tá, vamos lá então. Saúde. Saúde. E aí depois a gente tem que bater assim, ó, com a taça. E se olhar nos olhos. É importante olhar no olho. Então, meninas, como que começou a paixão por vocês pela moda? Vocês duas que têm isso em comum. Depois a Bruna vai trazer sobre a fotografia. Sim. Comigo eu acho que começou já na infância, né, Bruna? Eu praticava ginástica rítmica, né? Minha mãe era minha referência e ela mudava. No decorrer da minha infância, ela mudou de cidade, assim, várias vezes com a ginástica rítmica. Por fim, ela se estabeleceu em Itajaí, onde ela fez um trabalho lindo, né? E eu era, digamos assim, a cobaia dela, porque tinha que mostrar sempre os movimentos e as malhas. Então, eu adquiri esse amor pelo trabalho manual, bordado, né? Bordado à mão, já desde de novinha, assim mesmo. E depois, o meu maior sonho era ser comissária de voo na época, né? Então, acabei indo para a aviação para depois cair na moda novamente. Mas eu acredito que o dom da arte já vem de muito cedo, né? Eu vi, assim, das aulas de artes da escola, das cores, né? E tudo mais. Além de ser campeã na ginástica rítmica, tu também é muito competitiva, né? Tu foi pro judô. A Clara, ela é tricampeã catarinense de judô. Não tava nem lembrando dessa parte. Sim, faz tanto tempo, gente. Parece que já faz uns 100 anos, né? Mas sim, fui aqui tricampeã catarinense de judô. Treinava em Itajaí, também competi por Blumenau, que é a minha cidade natal, né? E foi, acho que um pouco de uma revolta, assim, porque eu não queria seguir o trabalho da minha mãe, acho que ela me cobrava um pouco demais, aí eu resolvi mudar para uma coisa completamente diferente, né? Mas me saí super bem, me saí Sim, super bem. simplesmente tricampeã catarinense. Fui campeã aqui em Floripa, inclusive. Olha que legal. E aí, Jaque, como que foi pra ti a entrada na moda? Então, a moda sempre foi minha paixão também, desde pequena. Eu acho muito interferência, né? E da minha família, da minha avó, que gosta sempre, até hoje, com 85 anos, de se vestir, de estar impecável. Né? Da minha mãe também tem um gosto. Eu lembro muito que a gente, nos sábados, geralmente, né? Que estávamos mais livres de ir pro shopping, de passear, de fazer compras, de ver, né? Vitrines. Então, acho que tudo isso influenciou muito pro meu gosto com a moda. Mas acabei indo para um outro lado primeiro também, né? Fui mais pro lado da educação, da pedagogia, depois da psicologia, mas com aquele sonho da moda sempre ali presente, né? Então, a minha história com a moda foi mais ou menos essa. E tu, Bruna, como que começou com a fotografia e há quantos anos tu tá nesse ramo? Desde sempre. Na verdade, eu vim de uma família, minha mãe sempre foi muito de fotos, né? Então, desde cedo, eu sempre tive álbuns, minha irmã sempre teve os álbuns. Eu tenho fotos desde recém-nascida. Então, todos os álbuns certinho. Já tinha o newborn ali, ela mesma a mãe dela já fazia o newborn dela. Então, eu tenho todos os meus meses certinho, todos os atrás, anotado. Então, a fotografia sempre foi muito presente. E aí, assim que eu saí do ensino médio, eu já decidi que eu queria fazer fotografia, cursei fotografia e segui nesse ramo. E aí me especializei em fotografia infantil, né? Fotografia gestante, bebê, que é a área que me despertou mais paixão.
fazem quase 15 anos, né, que tu tá na mesma área. Exatamente, eu tô com 30 e assim, desde que eu saí do ensino médio, eu só... Ai, deve ser muito gratificante ver aquele serzinho ali, Sim, né? Que isso, acabou de vir para esse mundo. Não tem profissão melhor pra mim, né? Mas sou apaixonada realmente pelo que eu faço. Eu sou cliente da Bruna e é incrível mesmo. Eu tava passando por uma depressão pós-parto bem difícil e quando eu fui lá ser atendida por ela foi um acolhimento, é tranquilo. Eu ouço também muitas histórias de outras mães, então é uma coisa normal. E eu voltei lá. Então, ir lá tirar umas fotos com a Bruna, com a nossa família, é um ritual, assim, muito divertido. Isso. Assim, A gente trabalha em família, porque eu trabalho com a minha mãe, né? E tem a minha irmã também. Então, a gente trabalha em família e atende famílias, né? Então, a gente entende essa conexão. É cada história familiar, né? Exatamente. E ela sempre tá alegre pra cima, assim, o bebê tá correndo, aí o bebê faz aquilo. O meu bebê, a última vez que foi lá, derrubou água. Tá pronta para qualquer imprevisto. Qualquer imprevisto. Ela disse, faz não, parte. até teve um bebê uma vez aqui que derrubou uma árvore de Natal. Acabou com o cenário e seguiu. São essas coisas. Exatamente. Mas e aí, Jaque, como que é a psicologia? Então, foi a tua primeira profissão ali de faculdade, né? Como que foi tu exercer essa profissão? A psicologia, agora até juntando um pouco com o trabalho da Bruna, né? Eu sempre trabalhei muito com a parte de infantil mesmo, né? Principalmente em escolas. Então, desde que eu entrei na psicologia, eu acabava indo fazer trabalho voluntário, que eu ainda, né, tenho isso, gosto muito dessa parte. Depois, na Itália, acabei me alontanando, olha, eu falando. Misturar. Eu te ajudo. Fui deixando um pouco de lado essa parte, né? Mas é algo também que, como eu entendo a Bruna quando ela diz que isso satisfaz muita gente, né? Trabalhar com criança, tem alegria. O melhor trabalho do mundo. Eu imagino, eu tenho uma criança e eu fico assim em casa. Tem que ter o dom mesmo, tem que gostar mesmo. sim. Muita paciência, muito amor, né? Então, a psicologia foi isso, né? Sempre trabalhei com escolas, depois trabalhei como coordenadora em algumas escolas de educação infantil de 0 a 6 anos do município, né? Que eu sou de Caxias do Sul, né? Sou gaúcha. E aí, como eu comentei antes, né? A moda ali estava sempre ali e eu tendo que usar minha criatividade, usava ela com as crianças também. Mas eu sentia que eu queria muito essa parte manual. Me faltava muito, né? A própria explorar. Itália chama, né, Jaque? Né? O fato a mano, né? Feito à mão, o artesanal, medita ali. Incrível mesmo. Então, puxa mesmo a gente para aquilo, né? E aí, e também essa coisa, não sei contigo, né? Mas eu tinha essa coisa da Itália sempre, também por ser de família de descendentes, né? Italianos. Então, já vivi muito a cultura antes mesmo de ir. Eu nunca tinha pisado na Itália e eu já tinha aquele sonho, eu quero morar naquele lugar, mas eu nunca tinha O sangue pisado puxa, lá. né? Eu não sei se você chegou a estudar ou Isso. falava com alguém da família já italiano, mas no meu caso, muito engraçado. Eu nunca fiz aula e eu cheguei lá e eu Foi natural. assisti um pouco de TV e me peguei falando, assim, sabe? É uma coisa que parece que já tem uma memória ancestral, assim. É muito legal. Muito louco. Isso. E aí foi quando eu decidi que eu tinha mesmo que chegou um ponto da vida ali que estava muito bom o trabalho, mas que eu queria realizar esse sonho, tanto de morar na Itália quanto de estudar moda. E tu foi coordenadora, né, já que com certeza tu aprendeu muita coisa ali que te impulsionou depois na moda e vivências na Itália. Como foi teu desafio como coordenadora? Porque até então aí tu era bem novinha, né? Sim, eu assumi o papel de coordenadora com 23 anos, foi quando eu tinha me formado em psicologia. Eu acho que foi bem desafiador, mas assim... aqueles trabalhos voluntários que eu fiz, né? Aquelas vivências, elas já foram me ajudando a me preparar a também a chegar e me confrontar com uma realidade muito diferente da minha, porque eu era coordenadora de uma escola pública, então tinha muitos desafios, desculpa, né? Todos os dias, assim, com as famílias, enfim, até assim, gerir, né? Gerir, né? Os funcionários, enfim, as pessoas que trabalhavam comigo. Eu era a mais nova, né? As outras profs todas eram mais velhas, experientes. né? Mais experientes, exato. E
com certeza isso me fez crescer demais. Eu levei muito na cabeça. Tinha como muitas coordenadora. crianças estrangeiras também, né? Naquela época ainda não. Olha só. Ainda não. Atualmente eu vejo que sim, é uma realidade. Ali em Caxias tem muitas pessoas, muitas famílias venezuelanas atualmente. Olha, eu não sabia. E do Senegal, né? Mas ali, enquanto eu tava ali, ainda não, sabe? Foi E na acho que Itália? antes. Na Itália, daí eu não trabalhei mais com essa parte. Eu fiz muito babysitter, né? Na Itália, até para aprender a língua também. O que é isso, Jaque? Babysitter é trabalhar com cuidar de crianças, Babá de né? crianças Babá. lá. Isso. Uhum. E aí, qual que foi a experiência? Tá, aí, bom, chegamos que eu queria aprender a língua, porque também, né, não é que eu sabia ajuda, muito. né? Pra aprender com as crianças, né? Isso. Melhor caminho. É. Eu ia assistir a missa também. Porque o italiano que o padre fala é polido, perfeito, Pois né? é. Também. Dica aí pra quem quer aprender italiano. Aprenda com missa. Sim. Mas com as crianças é melhor caminho, né? Qualquer Sim. língua, né? Eu fui morar com uma família, né? Eu fiz aquele programa que fazem muito nos Estados Unidos, né? De tu ir morar com uma família. Você acaba cuidando das crianças. Muitas famílias te ajudam também com uma questão financeira, né? Então foi isso que eu fiz no início, para aprender a língua e para poder também me manter lá, enfim. Isso com 23. Não, daí eu já tinha, né, um pouquinho mais. Você ficou quantos anos 27. como coordenador? 27. Já tinha tido toda a experiência. Tava ali ainda o sonho guardado. Isso. Eu estudava moda enquanto eu era coordenadora. Né? Eu comecei a estudar moda em Caxias. Então, durante o dia, coordenadora. De noite, estudava moda. E aí, eu fiz o intercâmbio, né? Eu fui pra lá como intercâmbio. Teve Lisboa também nesse meio tempo. Ah, né? Sempre tem uns. Antes de ir pra Itália, eu fui pra Lisboa, na verdade. 6 meses. Também morei em Lisboa. Morei no Estoril ali. Tá. Uau. Olha só quanta coisa em comum. Bastante, né? Sim. E pra ti, Clara, como que foi a parte de ser aeromoça? E quanto tempo que tu ficou nisso? Foi muito gratificante. Ainda hoje alguém me perguntou, né, se valeria a pena se tornar aeromoça. Eu aconselho, sim, acho que todo mundo deveria voar uns 2 anos na vida e conhecer o mundo, porque acho que isso que molda a gente como ser humano, né? Eu sou um pouquinho de cada lugar que eu estive. Sem sombra de dúvidas, assim. E eu fui comissária de voo no Oriente Médio, né? Então, olha só, antes de ir para lá, eu tinha tentado aqui no Brasil umas 2, 3 vezes e não consegui entrar. Não deu certo. Então, assim, né? Como dizem os árabes, né? Maktub, né? Tava escrito. Tinha um destino já traçado, acabei indo para Londres e fui num recrutamento da Qatar Airways lá, né? Que era um open day que tinha num hotel. Na época eu já trabalhava no aeroporto, mas o meu contato com a aviação começou com a Varig. Aqui no Brasil. E aí fui nesse recrutamento e de 500 ficamos em 10. E aí a Qatar tinha acabado de iniciar a rota Doha-São Paulo. Aí eles precisavam de pessoas que falassem português a bordo. E mesmo eu chegando 1 hora atrasada, na entrevista final, com o fio da meia calça puxado até o pé, cruzei a perna ainda para o lado que estava rasgado. Mesmo assim, eu consegui o trabalho, né? Quando está escrito, quando como é que é? Quando você tem que passar, né, por certa experiência. Não tem 1 hora de atraso que muito interfira. engraçado, assim. É um capítulo que tem que ser passado e pronto, assim. Aí depois parei de voar uns 2 anos depois, né? Por motivos pessoais. E aí fui pra moda. Como que começou isso? Como que surgiu a moda de aeromoça a designer de moda? Então, aquela artista, como a Jaque falou, tá ali, Elas né? sempre guardam, em algum momento tá vai ali, aparecer. e aí chegou uma hora que aquilo explode para o mundo, você floresce e não tem mais como se esconder, né? Ainda falo que
que não dá para chega uma hora que não dá mais para se encolher para caber, porque o artista fala mais alto, né? Nossa, que Do incrível. qualquer coisa. Tem uma hora que não dá pra se encolher pra caber porque fala mais alto, a arte fala mais alto. E aí é mais forte do que eu, assim, aí eu tenho que mostrar. E eu acho que também todo artista já passou, no meu ponto de vista, tá? Eu vejo grandes designers, grandes nomes, né, de maisons francesas, italianas, e o que eu percebo é que a maioria teve vários traumas na infância e extravasa na arte. Exatamente. Sabe que, desculpa interromper, mas a minha terapeuta fala que ninguém passa ileso da infância. Exato. Principalmente a primeira infância, né? Que acho que até os 7 anos. Isso. Essa parte ali é muito importante. Todo mundo tem trauma para curar, isso é fato, né? Uns mais, outros menos, né? Mas a arte ajuda muito, né? Isso, e o fato de eu não ter, eu acho, construído uma família depois da minha separação, não construí uma família novamente, então acho que tudo de bom e de ruim que acontecia na minha vida, eu transformava aquilo em beleza, sabe? E é assim que eu venho fazendo e me ajuda muito. Eu digo que meu trabalho não é só minha realização, é meu antidepressivo também, né? É uma forma de curar, né? E Curar a dor do trabalho. Aqui pra mim também, pra todos nós. Fotografia, com certeza. Moda. E pra mim estar aqui com vocês também. A palavra pra mim é uma forma de cura. Escrever e falar. E agora ouvir lindo. também vocês. Comunicação pra mim é uma forma de curar. E aí, Clara, como que foi depois pra empreender, então? Que tu entrou na moda e aí como que tu lançou o teu ateliê? Então, eu comecei, aí na época, quando eu parei de voar, eu fiquei uns 2 anos bem perdida. Lembra que eu comentei contigo? Acho que todo mundo que trabalha na aviação um tempo, depois que tenta fazer uma transição, fica um período assim perdido. Acho que qualquer transição de carreira, né? Mas acho que do voo para a terra foi mais complicado. Pousar ali. Assim, Peraí, o que tem aí na Pé no terra? Eu chão. fiquei tantos anos aqui em cima, o que tá acontecendo? É uma Aí. loucura, porque todo dia você tá com a mala pronta, né? Num lugar diferente. É, Uma cidade, com pessoas país. diferentes. Mas deve ser incrível, né, Clara? Deve ser um outro mundo, assim. Ah, com certeza, né? É uma outra rotina, né? Mas todo dia uma tripulação diferente, pessoas do mundo inteiro. Então eu voava com sul-africanos, romenos, chineses, muitos, sul-americanos também, argentinos, muito brasileiro, europeus. Então era uma mistura assim, né, de raças incomparável. Acho que eles têm mais de 100 nacionalidades na Qatar Airways. Hoje em dia deve ter muito mais, né? E foi no ano que eles ganharam o Skytrax Awards como melhor companhia aérea do mundo. Aí acabei ficando lá, né, um tempo assim. Mas para iniciar a moda, né? Voltando lá. Então, aí fiquei esses 2 anos bem perdidinha, fui para Dubai, Simplesmente perdida, vou pra Dubai. eu falei, eu me separei, né? Aí eu falei, vou pra o que eu vou Dubai, ficar fazendo vou aqui, empreender em né? Dubai, vou numas feiras. Deus me abençoou com um passaporte italiano, com 2 passaportes. O que eu vou ficar fazendo aqui? Imagina, tinha aquela sede de mundo, né? Isso foi anos atrás. Então, eu ainda já tinha voado, já tinha conhecido, sei lá, mais de 60 países e para mim ainda era pouco, né? Aí voltei para Dubai, que na época algumas colegas da Qatar tinham se mudado para lá. E aí já tinha algumas amigas que trabalhavam em eventos lá, grandes eventos de moda, tanto de moda quanto esses air show, motor show, né? Shows de aviação em que... Então, são países pequenos, então tudo acontece ali, né? A família real está em todos os lados, é tudo muito concentrado ali, então cada evento... E tudo que eles fazem é bombástico, né? Sim, tudo mega, né? Tipo, eles pegam uma ideia de um outro país, só que aí eles transformam aquilo, fazem 10 vezes mais a proporção, né? Que seria em qualquer outro país. É tudo gigantesco, né? E aí fui pra moda. Comecei a ir nas feiras de
Ladies Only Events, que são eventos em hotéis, né? 5 estrelas, resorts, que eles isolam uma área para as mulheres, né, muçulmanas poderem tirar o véu, e aí as designers expõem, né, cada uma com seu stand. Então elas se sentem livres lá dentro, né, para provar o que quiser, aí tomam um cafezinho. Normalmente elas vão assim num grupo bem grande de amigas e ficam à vontade. Mas eu tenho um episódio muito engraçado para contar para vocês sobre um homem que entrou de burca. Meu Deus, nossa. E a gente acha que essas coisas só acontecem no Brasil, né? Tu acredita? As amigas quiseram levar ele junto, né? Meu Deus. E aí, acho que perceberam pelo caminhar ou pela Sim, a linguagem postura, né? corporal, Tamanho, vezes. E ele tava... E aí, assim, a maioria Só tira o véu. Aham. Só que aí ele não... Claro, ele não tirou. Aí só as mais religiosas ficam, né? Sim. Com o véu, assim, as que o marido tem muito ciúmes. E aí descobriram ele lá, foi um bafafá, assim. Foi uma loucura, segurança, porque imagina, um homem vendo todas as outras, mais de 500 mulheres sem o véu, né? O cabelo é Que horror. para elas. Crime, né? Ah, uma loucura, né? Mas é isso. E como que foi daí a tua vida na Itália, a tua formação lá? Tu se formou em moda. Sim, então eu iniciei a marca, né, ali em Dubai, e aí depois eu produzia em Dubai e ia para feiras no Catar. Foi assim que eu lancei. Tu Aí, iniciou só observando ali, indo nas feiras. então, indo nas feiras, eu fiz umas amizades, aí conheci uma brasileira que tem pais árabes, né, palestinos, inclusive, e ela fala árabe, com sotaque brasileiro, mas ela fala, né? E a gente trocava trabalho e tal. E aí, dali saiu a ideia. Então, eu sou muito grata a essa minha amiga. O nome dela é Najá, com H no final, não é Naja. Já? E ela trabalha até hoje com moda em Dubai, né? Com outras designers. Na época, a gente quis entrar com sociedade, mas ela ficou um pouco com medo de investir, assim, e não recuperar, né? As economias dela já de imediato. E aí eu segui em frente. Eu falei, mas eu não tenho o dinheiro todo, tu vai me emprestar aqui a metade do dinheiro que falta para terminar essa produção e ir para essa feira, né? E foi assim que eu comecei, Foi na tua sócia cara e na investidora. coragem. E aí ela me levou em Ajman, que é digamos que é o paraíso das abaias, que a abaia nada mais é que a burca mais moderna, digamos assim, a túnica islâmica já um pouco mais modernizada, não tão comprida, né? Dá mais uma liberdade de expressão, assim, né? Principalmente os Emirados. E para quem não sabe, os cortes são diferentes. Então, Dubai é um corte mais reto, Bahrein é um corte mais quadrado, é um manto gigante, né? E aí tem o Catar, que é um meio termo, que é uma coisa mais rodada, mais saia, a baia delas. Kuwait também é bem grande, e a Arábia Saudita a gente sabe também, né, que é outro corte, é muito mais conservador. Não, a gente não sabe muito bem. Você que viveu lá, explica pra muito gente, é melhor. E aí, depois foi pra Itália, então. Isso, aí tá. O Só pra sonho italiano, finalizar, das lancei a gringas, sonho marca. italiano. Lancei a marca e voltei na primeira feira, já foi uma loucura ali, porque tudo, como eu te falei, né, já tinha embaixador italiano no meu stand e tudo acontece ali, assim, sabe? Como a patronesse do evento era uma sheika, então a família dela inteira foi no evento, aí eu me vi vendendo para uma sheika, né? Sim. Tirando medida da sheika e aí foi muito engraçado, porque eu falei que sabia tirar a medida. A minha amiga me perguntou, Clarissa, Claro tu que eu sabe sei. tirar a medida? Entendi. Claro que eu sei. Uma coisa é você produzir, né? Outra coisa... É mesmo, já que é assim mesmo? Uma coisa é produzir e outra coisa é medir a pessoa? Não, tem vários, né? Várias etapas, né? A gente acha que a roupa é uma coisa
tão fácil assim. Não e tal, ainda tem mais a muitas medida etapas. do vestido é uma, Sim, cada corpo uma é um coisa. corpo, né? Então... Um terno é outra coisa. Obviamente, Isso. a baia é outro tipo de medida. Eu falei, sei. Até por uma questão das modelagens, né? Tem gente que faz também modelagem já direto, não sei como é que tu trabalha hoje em dia, né? Direto no manequim, direto no corpo da pessoa, outros com todas as... Sim. Gente, esqueci São vários métodos, novos, né? Vários métodos. E hoje em dia Exato. tem a impressão 3D, a moda Isso. digital, o molde todo em 3D, né? Que a gente, inclusive, eu fiz a minha tese de mestrado lá na Itália foi sobre isso. E aí tu falou Mas assim, na aí- cara e na coragem, sei. Sei, aí achei sem que eu medir. quero essa e essa. E a gente tinha, tipo, 25 dias úteis para entregar a peça pronta na casa dela. E eu não sabia que ela era sheika. Inclusive, foi a cliente mais simpática que eu tive naquele evento inteiro. E as pessoas da família real são muito viajadas, então elas lidam contigo de igual para igual. E isso é muito legal também ressaltar, Curioso. Bruna, com relação ao povo muçulmano, porque eles são muito mais... Eles aceitam muito mais a Muito nossa mais abertos. cultura do que nós a deles, tá? Foi Eles isso que me são surpreendi diferentes. também. É verdade, é. Pra mim é uma novidade isso. Que a gente tem mais preconceito. Sim. Não, eles sabem. Eu tô lidando com uma estrangeira, é assim que ela vive, ela Eles vem de uma respeitam. cultura completamente diferente da minha, e então eles te tratam Sim. como... Sabe? Super cabeça aberta, assim mesmo. E aí tá, conversei com ela e tal, aí fiz os pedidos, aí peguei a fita métrica. A minha amiga Foi fácil de medir? eu tava assim olhando pra fita métrica. Mas deu tudo certo no final. Eu acho Sempre que dá, eu já sempre devo ter certo. sido estilista em outras vidas, porque o olho, foi no olho, sabe? E aí não teve um problema com nenhuma peça da primeira exibição, da primeira feira, graças a Deus. Só que aí eu não sabia que ela era sheika. Aí no dia de entregar, eu fiz questão de entregar tudo pessoalmente, porque era a primeira entrega da primeira feira, né? Tô me sentindo sheika aqui, olha só. Ela trouxe aqui, pode ir falando, ela trouxe aqui os presentes. Ah, A loja dela, sheika. Só uma sim. lembrancinha. Sheika, Esse pode aqui é entregar. para ela. Esse é para Jaque. Ai, Espero que você goste. Só uma obrigada. lembrancinha da marca. Uau! Itália Luna, né? Do Tomato É. hoje. Gente. Vamos ver se tá Nossa, certo os tem pacotes. até um perfume Pra vindo aqui Bruna. da sacola, maravilhoso. Tem perfume? Tem, eu tô sentindo. Ah, é um É o cheirinho. cheiro. É o aroma, é um aroma. É o aroma da gente. riqueza. É um cheirinho árabe Da mesmo. sheika. É só Vai aproveitar já que amanhã é dia dos namorados. A gente tá gravando aqui um dia. Meu Deus, é amanhã mesmo. Vou aproveitar. Ai, vamos ver. Só um toquezinho, Coisa assim, linda. É um pouquinho do que eu faço, né? Uau! É um underbust corset, que é aquele Nossa, corset gente. abaixo do busto, né? Aham. Não, os detalhes, a gente tem como mostrar? Eu sei que não sei. Tudo bordado. Espero que seja o teu Nossa. tamanho. Senão a gente. Senão a gente vai apertar. Esse também, ó. Bruna, virar tem uma pegada mais renascentista, né? Que é da última coleção. Apaixonada, uma Você pegada. pode jogar por cima de Renascentista. um vestido, Tudo. um blazer. Que vestido- lindo. Muito obrigada, tudo amei. assim. Não, é pra completar. Uau! Só um mimo. Tinha mais uma coisinha ali, eu acho. Calma aí, vamos ver. Mas não é nada demais, é só um. Gente, deixa eu É cheirar. uma fazer uma- prendinha. Deixa eu cheirar isso É uma aqui, prendinha vamos ver para toda quando essa você for tomar café com as amigas. Ai, meu Deus. Peraí, me explica como funciona. Aqui, ó, abre aqui. Ai, Pra tem um colocar a espelhinho. bolsa. tecnologia. Ah, Que tecnologia, que incrível. Nossa, eu Ah, já que bom vi que você isso em algum gostou. lugar. Nossa, achei incrível, muito delicado, lindo. É, que bom. Incrível. E essa tua criação aqui, claro, explica um pouco pra gente também. Tem até o colar, né? Sim, o colar é um pouco da assinatura, assim, da marca, né? A É uma pedraria, peça vintage, né? Eu E não a entendo gente nada tá- de moda e comentando. Eu não entendo nada, tá bom? Vocês agora, que me como a corrijam, marca pelo tá amor se de Deus. estabelecendo no Brasil, a gente parou, obviamente, com um pouco com as túnicas, né? E focou mais nos vestidos, mas sempre trazendo conservadorismo, uma moda mais modesta, né?
mais elegante e que é sensual, mas não puxa para vulgaridade, Sim. assim, sabe? Então a gente gostaria muito de manter essa linha e a gente sabe que tem público, né, no Brasil para isso também, né? E é só abordar o público certo mesmo. Tem mulheres que gostam muito de se vestir dessa forma, né? E sempre acentuando a silhueta, né? E inclusive a gente está prezando também o plus size, né? Que são os corsets em plus size para valorizar, né, a silhueta da mulher como um todo, né? E ela se sentir esbelta, né? E os corsets são ótimos porque ele é um acessório, uma peça muito versátil que vai assim com tudo, né? Você pode jogar por cima de uma camisa. Essa mesma peça aqui você pode jogar por cima de uma camisa, de uma chemise, né? Que é aquela camisa mais longuinha, por cima de um vestido, né? Por cima de uma camiseta super básica, com jeans fica super legal também, né? E um blazer por cima, e N opções mesmo, né? Mas você me perguntou já, desculpa que o déficit de atenção Aqui conversa. Você me perguntou Conversa. várias vezes como é que eu... Isso, na Itália. Pra Eu já tô assim, Itália. foi pra Itália mesmo? Fui. Será que ela foi pra Itália mesmo ou ela tá aqui chablau? Ou será que é? Então, após... Então eu tava em Dubai, e aí depois Sim, lá nunca em... chega na Itália, né? Nunca chega na Itália. Tá, é que eu queria concluir a história do palácio. interessante. Pra Milão, entendeu? O cara Já entrou na lá, Itália. aí eles botam aqui Milão. Vai subir. Então, aí eu fui entregar as abaias e o Google Maps começou a ficar louco. Meu Aí Deus. rodava, e eu assim pra minha parceira lá, minha amiga, a Regiane, inclusive. A Expo Point tinha começado dos anjos, né? Que... lá no Google Maps. É, a Regiane é um dos anjos que eu conheci nessa trajetória, né? Que agradeço muito, assim, por ela ter cruzado o meu caminho. Ela me ajudou muito nesse início da marca no Catar. Ela vive lá até hoje, né? Casou com um árabe. E aí começou a rodar e deu a louca no Google Maps e a gente não achava a casa da cliente. Por A que gente foi será, né? olhar, era no palácio. A gente se olhou assim, amiga, é no palácio. Simplesmente no palácio. Por isso que o Google Maps estava assim, peraí, é no palácio? Estaciona o carro lá, estaciona e falei com o guarda. Meu Deus, uma segurança. E aí, acho que achei que tinha me dado um nome falso, inclusive, gente. Porque ela dá um nome diferente nos eventos que ela vai, eu acho assim. Ah, pra não... Sim. Aí eu falei, pra Sheikha tal. Aí, uns 2 anos depois, eu vi um post de Instagram com a Sheikha. Ela era irmã do rei do Catar. Muito tempo depois. Loucura. Uau. Tá, aí veio o Corona. Aí tudo mudou, né, gente? Aí eu falo, só que antes disso já tinha estado em Milão a trabalho e A Itália nunca chega. me apaixonei pelo assim, como é que fala? Me apaixonei novamente por Milão, que eu tinha ficado uns 10 anos sem ir. E aí fui lá a trabalho e encontrar umas colegas e tal. E me encantei. E aí coincidiu, eu falei assim, preciso me reciclar, preciso aprender mais. Eu embarquei na moda, agora sou italiana, posso ficar aqui o tempo que eu quiser. Nada mais justo do que estudar, né, gente? Porque senão a gente Aproveitar, passar né? para trás, né? Atropelam a Exatamente. gente, né? Se a gente não continua aí se qualificando e tudo. Aquilo que não está em movimento se congela. Então tem que... Isso. Aí... Tu falou muito sobre pessoas, né? Também a importância na tua vida dessas pessoas que surgiram. Ai, sem sombra de dúvidas, assim, são almas afins, assim, que você conhece no decorrer da tua jornada, né? Sou muito grata a essas pessoas mesmo, porque eu vivi muitos anos longe da minha família, né? Foram 18 anos. E eu acho que muito dessa resiliência veio das amizades, né? Eu acho que morar fora tem muito isso. A gente forma uma nova família com essas outras pessoas que estão na mesma situação que a gente, né? E sem elas, assim, eu acho que é bem difícil sobreviver fora, né? E eu não sei, eu tive contatos com pessoas também de todos os lugares
né, de diversos lugares do mundo, mas assim, as brasileiras acabam, A gente né? se une, a gente se apoia, a gente se ampara. A gente se entende muito, né? A gente tem valores muito, né, parecidos, então, nossa, é fundamental. E como é que foi mesmo. tua readaptação aqui, Jaque, na volta? Está sendo. Eu está também, sendo. está sendo. Eu acho que vai ser eternamente um está sendo. Gente, eu quero aproveitar para falar sobre pessoas, então, que tem um movimento aqui em Floripa que se chama Floripa 123 e ele une pessoas. É o primeiro hub de influenciadores aqui em Florianópolis que busca ligar influenciadores a marcas nativas aqui da Ilha da Magia. Então, o Floripa 123 é a marca extraoficial da Ilha da Magia. Então, se você cria conteúdo, se vocês criam conteúdo aí ou conhecem alguém, é só falar com o Floripa 123 que eles estão recrutando esses influenciadores para repassar para marcas aqui locais. O Floripa 123, ele quer ser um cartão de visitas da Ilha da Magia para que turistas ou que para pessoas daqui vejam estabelecimentos confiáveis para conhecer aqui e os melhores pontos da cidade também para conhecer. É o nosso patrocinador, então quero chamar atenção para eles. Então, muito obrigada. Eles vão estar aqui também na próxima. Teve um imprevisto aqui nesse primeiro ano para estar aqui, mas eles vão estar na próxima também. Então, gente, só continuando sobre a parte do estudo na Itália, né? Então, eu cheguei pronta para... Sabes, né, que é difícil encontrar um lugar para morar, assim que a gente chega na Itália, é bem... Atualmente, até hoje, aqui em Florianópolis. Imagina na Itália. É fiador, é seguro fiança, exato. é primo não sei Uma de burocracia, quem. né? Mas lá, como que é para morar lá? Os Como que italianos faz? são bem difíceis, são muito mais burocráticos que aqui ainda, tá? Burocracia Ainda mais? É que é uma burocracia interminável, antiga, consegue é uma ser. burocracia antiga, é arcaico, a gente brinca, né? Porque nada é automatizado, é uma coisa assim, gente, manda carta, é tipo assim... Entendi. É muita coisa manual ainda, Muito, né? daí demora, Carta? né? Sim, de tu registrar, mandando uma carta registrada de um jeito, de não sei o quê. E tem todo um processo muito longo. Bom, as Pra pessoas... tudo tem a marca da bolo, né? É isso, Que é isso, um- marca da boa. Que É um isso? carimbo é um oficial carimbo, do governo, né? Isso. Uma taxa. Isso, que tu Uma tem que taxa, pagar, É, né? tem que comprar o Taxa. selo, paga, tem selos de vários preços, né? Pra tudo pra mostrar que é verdadeiro aquele documento, tem que ter a tal da marca da bolo, assim, pra Exato. várias coisas. Uhum. E aí cheguei pronta para... Daí me matriculei já em alguns cursos breves de moda, mas eu me especializei mais na parte de produção, têxtil, né? Também fornecedores italianos como um todo, a parte do Made in Italy, né? E várias outras coisas, assim, né? Planejamento de coleção, mas eu sempre tive... Tem um amigo meu que me deu um conselho muito válido, né? Que eu considero ele como um mentor para mim. Quando eu estava indo para Milão, eu falei que eu iria, ele falou assim: "Ah, mas você não vai costurar, né?" Então, assim, a minha história é diferente de muitos designers. Eu me especializei na gestão da moda como um todo, na gestão de um negócio de moda, né? Sei monitorar uma produção, né? Mas não costura, eu monitoro um acabamento. Eu não tenho tempo para costurar, gente. Mas tu sabe? Eu toco a minha empresa, eu sei o que preciso saber para fazer uma coleção de alto nível, né? De acordo com as técnicas de acabamento italianas e tudo mais. Mas eu foquei mais na gestão da moda, que é um master que eu fiz em Roma, né? Na Rome Business School, que foi, eu digo que foi um divisor de águas, assim, para mim, né? Master aqui é mestrado? É mestrado, né? Tipo, sim, seria... Não é bem um mestrado como o nosso, é diferente. Eu lembro que lá no Chile eles falam magister também, eles usam como master. Mas, então, Bruna, sobre a fotografia, vamos falar só um pouquinho. Sim, claro. Vamos falar um pouco sobre a fotografia. Como que é para ter um bom ensaio? Ela tá falando de uma boa coleção. O que garante um bom ensaio para ti? Então, eu acho que os pais estarem tranquilos é algo assim que é super válido, né? Já Então, chegou alguém brigado lá?
que é normal, né? Sim. Quem é casado com recém-nascido não é muito fácil ali no início. Sim, já teve episódio, assim, dos pais Gente, chegarem brigados. A gente percebe, né? Você percebeu da minha... Ah, não. Não, tô... Se a cliente É difícil. for mais antiga, às vezes a gente tem a abertura, né, dela nos falar e tudo mais. Mas, então, quando a família em si tá tranquila, quando eu tento sempre passar isso pra eles, né? Então, eles chegam... Eu já não começo fotografando, né? Sim. A gente chega, tem uma conversa, eu gosto de saber... Por exemplo, quando é recém-nascido, como é que foi o parto, aonde foi, como estão sendo os primeiros dias, como que tá sendo a experiência, né, com o bebê, porque é uma nova vida. E as mães, elas Gente, gostam de compartilhar. Elas precisam compartilhar. Exatamente. Ela é quase uma psicóloga, Ela é quase né? Ela é psicóloga de família. Exatamente. E a gente sente que, como a Bruna falou, a gente sente que as mães gostam disso, gostam desse contato, dessa troca, entendeu? Porque dentro da família, a maioria ou ali em volta tá julgando. Ai, nossa, ela tá depressiva. Ai, mas por que ela não pede ajuda? Ai, mas por que ela tem o pai, né? Tantas não têm. Mas é muito mais do que isso, assim. Aí vem a fotógrafa e fala, não, tá tudo bem, porque o menino lá não dorme, aí o outro não come, é comum. aí outro chora, Exatamente. aí o outro... Fica tranquila que não é só contigo, né, que está acontecendo. E eu tento passar essa tranquilidade para os pais. E eu acho que... E também conhecer o bebê, isso é muito importante. Então... Como já tenho algum tempo de experiência... Pouco, 15 anos. Eu já consigo entender a criança, né? Maiorzinhos, por exemplo, 1 aninho, 2 aninhos. Como que é a personalidade da criança. Se é uma criança que o ensaio tem que ser mais rápido, tem que ser um ensaio mais demorado. Então, a gente vai mapeando essa família para fazer o ensaio. Até na hora. Tempo, né? Exatamente, a administração do tempo. Eu gosto de ter um ensaio... Eu não marco ensaios, assim... um em cima do outro. Eu gosto de deixar um espaço bem grande, assim, porque cada família é única, né? E eu gosto de ter esse contato com a família. Então, a gente faz toda uma conversa primeiro, gosto de saber o que faz, o que a família gosta, o que não gosta, para depois, quando eu sentir que que a família tá presente no lugar, né? Que tá ali pra fazer as fotos, daí a gente começa a fotografar. Ah, incrível. Tu falou que às vezes tem pausa pra amamentar. Sim, eu falo assim, quem manda no ensaio é o bebê. É a criança, né? Então... Gente, em casa também. É verdade. Quem manda em casa tá lá minha sogra com o bebê de 11 meses e quem manda em casa é o bebê. Mas assim, é a adaptação, né? E as mães perguntam, quanto tempo dura o ensaio? Eu falo, uma média. Não tem como eu te falar, vai durar 45 Não tem como minutos, saber vai durar 1 hora. quem marca o ensaio de fotografia pedindo. Não tem como saber. Às vezes, porque... né, os pais. A agenda dos pais. Exatamente. Mas é isso, aí eu deixo muito livre, então eu sinto que as mães gostam dessa troca, né, de contato, conversa, e isso que faz muito elas voltarem, né? E aí ter mais ensaios, gostar da gente, e acaba sempre criando essa fidelidade. E aí, Jaque, como que a gente vai chegar nisso aqui? Vamos abrir a caixa misteriosa? Pois é, então Vamos temos que abrir a chegar caixa nessa nova etapa, né, da minha pra vida, de mim? quando eu voltei. Vamos abrir isso aqui. Tá, deixa É um presente pra todas, pro podcast, pra todas pra gente. nós. Olha que legal. Isso. Obrigada. Além da espumante, só eu que tô tomando. Eu e a Jaque. Esse espumante deliciosa, né? Deliciosa. Espachurrar. Pode nos patrocinar sempre. Isso. Conheçam o Espachurrar. Depois a Jaque vai falar o endereço, tudo. E... Eu quero saber onde fica. Então, a partir daí agora, né, além da moda na minha vida, eu tenho outra paixão, né, que foi muito depois de eu morar na Itália também me fez acender essa nova paixão, que é da gastronomia, que é a parte de vinhos, né, de espumantes e então, atualmente, né, eu estou trabalhando voltei pro Brasil e estou trabalhando com a minha família nesse lugar que a gente chama de casa, né, porque a gente passa muito tempo do nosso dia lá. Sim. Quantas horas, mais ou menos? Então, atualmente, assim, tá umas 14 horas por dia, assim, até, por exemplo, tô Almoço aqui e janta, agora, né? mas já tô pensando, assim, que a gente hoje, por exemplo, é o dia antes do Dia dos Namorados, né, que a gente tava comentando, então a gente já tem muitas reservas, amanhã, então, lotado, né, e é a segunda, acho que melhor, digamos assim, a segunda data mais importante na gastronomia, né? É o Dia dos Namorados. Então,
Então, bastante trabalho. Tá aqui ainda, né? Que tá conseguindo conciliar tudo. Estou aqui. A gente vai tentando, E é né? uma família, né? Um uma restaurante, você... Não importa quem esteja trabalhando ali, você se torna uma família, né? Isso, e eu realmente voltei, né, pro ninho, digamos assim, voltei pra minha família. E trabalhamos juntos, né? Então, o Spatio Har, ele é os sócios, né? O meu irmão e o meu tio. Eles me chamaram para ajudar, né, nessa parte, auxiliar principalmente a parte de marketing. Mas tu gerencia tudo lá. Quem vai na Spatio Har, ela tá assim na cozinha, ela tá no atendimento, é no marketing. Isso, a gente, tipo, polvo, assim, Podcast, né? que ela tá aqui divulgando, assessora de imprensa. Mas, enfim, eu gosto desse dinamismo. E, inclusive, né, quando eu estudava psicologia, eu nunca quis clínica, até por isso. Não tem nada a ver, né? Não Com tem a Jaque, nada dá a pra ver. que a gente não vê ela na clínica, ela tá assim. Mas tenho certeza que tu usa bastante a Sim. psicologia no teu dia a dia. Sim, e tudo que você aprendeu, né? A psicologia, eu digo assim, ela nunca, né, assim, diferente da Bruna, nunca foi assim meu desejo inicial e desde pequena, nossa, eu quero muito estudar psicologia, né? Nunca foi, mas ela com certeza me ajuda em todos esses anos em todas as profissões muito que eu importante. exerci. A gente entender na moda, entender o cliente. E eu, na moda, né, diferente de eu acabei indo para um lado mais da fotografia de moda, a parte de styling. Olha, Então, entender também o que o meu cliente, né, como designer, queria passar nas coleções, o público, né? E a psicologia ajuda muito nessa tem vários parte. nichos, né? Para seguir, Vários, né? E a gente, é inevitável, a gente tem uma quedinha, né? E ali na Spatio Har, nós somos um empório, nós somos também uma tratoria, né? Que somos um franqueado, então, da Har, que é uma marca gaúcha, lá da minha cidade, né? Na verdade, significa Raul Anselmo Randon. Ele nasceu em Santa Catarina, mas ele acabou sendo muito conhecido em Caxias do Sul, pela parte mais das carrocerias, né? Da Randon. Que Sim, a maioria das pessoas, às vezes, está ali andando, né? No trânsito, tem um caminhão ali escrito Randon na frente. Sim, lento. Eu já vi 1000 vezes dirigindo atrás, assim, ó. Isso. Não sabia. Deles. E aí ele tinha muito esse hobby, né? Da parte de queijos, de vinhos. E então ele tinha essas terras em Vacaria, né? Que é Campos de Cima da Serra. Bem frio. Bem frio, bem propício para queijinhos, vinhos, né? E tudo isso. E também para produção, né? Então, da parte, por exemplo, dos nossos vinhedos, né, que são lá. Produzimos, então, os vinhos e somos muito conhecidos também pela parte da Razip, da maçã, né? Somos o terceiro maior produtor de maçã do Brasil. Olha só que E do interessante. nosso queijo. Vamos experimentar, vamos abrir a caixa misteriosa. A caixa misteriosa. O que tem nessa caixa misteriosa? Essa caixa, sabe que ela tá virando, assim, um desejo, assim, na cidade. Eu desejava há muito tempo já. Eu olhava, a Spatio Har é nossa cliente, e eu olhava ali só os influencers. Lançando a caixa, eu ficava assim, um dia eu vou ver essa caixa aberta. Um dia será o meu sonho. Até comentei com a Jaque em casa, assim, vamos ver essa caixa misteriosa. Pode abrir, Jaque. Não, pode abrir vocês. É presente. Presente. Faça as honras. Muito obrigada. Honras, Bruna. Queijos, presunto. Que delícia! E de onde que vem esse queijo, Jaque? Então, daí o queijo, né, é o nosso carro-chefe, digamos assim, porque o seu Raul, ele queria produzir o tipo grana como era lá na Itália. Então, nós somos os primeiros que produziram o que a gente chama de grão formaggio, né, o queijo tipo grana fora da Itália. Porque só tem lá, né, esse aqui. Ele só pode ser chamado grana padano porque ele é feito lá, né? Ele é denominação controlada, né? Então, a gente chamou de queijo tipo grana, ele segue os mesmos processos, né? Lá da Itália, isso aqui é pra vocês, cada um, raladorzinho. Tem umas armas aqui, ó, raladorzinho. amor! Ralador de grão formaggio. E esse, então, é o nosso... Vamos falar com sotaque. Grão formaggio. Grão formaggio. Exato. E a gente tem esse que é o de 12 meses e temos também o de 18 meses.
de maturação, né? O de 18 meses acaba tendo mais os grãozinhos que a gente sente, por isso que a gente é chamado grana, né? Porque ele tem os grãos. E é delicioso, né? Assim, quem gosta dele mais fortinho, o 18. Quem gosta dele um pouquinho mais suave, o de 12. E nós temos o parmesão também, que ele é, então, um queijo parmesão. Ele tem 6 meses de maturação. Esses outros produtos que eu trouxe para vocês, a gente importa, né? A RAR também tem a parte de importação. Esses são espanhóis. Olha. Selinho espanhol aqui. Isso. Tanto o salame quanto o presunto, salame, né? O presunto. Ramon. Tem também a parte de charcutaria Delícia. italiana Um também. vinhozinho, né? Isso. E a proposta, assim, do nosso espaço e das outras franquias da RAR é bem isso. É as pessoas terem a parte do empório, mas terem a parte da tratoria, que é para eles degustarem esses produtos, né? Então, as pessoas acabam indo lá, acabam provando os pratos, né? Vendo a qualidade, né, dos nossos produtos. E a ideia também, então, passa no empório, já leva para casa, já Olha, replica tem em um casa, empório, né? né? E isso mesmo. A ideia Maravilhoso. é essa mesmo. A gente vai lá na Spatio e compra o queijo para fazer risoto. Eu amo fazer risoto. Também tenho descendência italiana, então eu amo, amo essa... O teu sobrenome é bem italiano, né? Italiano puro, né? Termina em Sim, vem da vogal. minha Até inspiração. Vamos abrir aqui para Vamos provar. abrir. Tem a tabuinha ali. Eu tudo. trouxe tábua. O Gran Formaggi, né? Ele já é acho que é o 3º ano consecutivo, né? Que ele é o... É o 3º ano consecutivo eleito como o melhor parmesão do Brasil. Né? Daqui, provavelmente vocês já devem ter visto também O melhor do Brasil, supermercados. que Aham. chique. Tipo, Esse podcast é muito chique. É espumante, é o melhor parmesão do Brasil. Olha. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos provar. Meninas, podem ser sinceras, tá? Até temos, né, aqui experiências de pessoas que já moraram na Itália. Geladinho isso forte. aqui. A crítica é que o pessoal é exigente. Já que depois tem mais uma missão para ti. Bom, ela tá mostrando como ela trabalha lá, né? Como ela tá lá. Eu Ela sabe adoro. disso. Da Eu adoro. cozinha ao marketing, ela tá lá. Então, porque a cozinha, ela acaba sendo... Eu consigo usar muito a minha criatividade também, isso que eu adoro, né? Principalmente na finalização dos pratos, assim, eu trabalhando diretamente com o nosso chefe, de pensar... Eu trabalho muito com evento, né, lá também. Então, tipo, nos eventos... O bom, olha, a psicologia, a gente escuta as pessoas que querem fazer o evento, tenta personalizar, tenta deixar o evento o mais, assim, especial e a cara da pessoa possível, né? E com a parte, assim, do nosso chefe também pensar num cardápio que aquelas pessoas, né, vão gostar muito e que vai ficar também inesquecível, Vai né? criar Isso uma acho que é uma memória afetiva, experiência. né? Só vai lembrar. Todo mundo aqui trabalha com memória afetiva. Exatamente. Aham. Comida, fotografia, moda e comunicação. Certeza. Meninas, eu só esqueci o palitinho, mas assim... Vamos no modo italiano mesmo. Se Vamos come no modo, assim, dá sim. pra comer dessa forma. Sim, vamos lá. Claro. Obrigada. O importante é Só o degustar. cheirinho, Né? Vou fazer como a Jaque. Sempre quando eu pego algo, vamos ver Cheirinho. todos os sentidos. Isso. E aí tu Muito sente bom. bem os grãozinhos, né, dele. Assim. Não é tão Delicioso. forte, esse é muito gostoso. Isso. Ele é muito bom pra cozinhar, né? Tipo, ele é o que a gente mais usa nos nossos pratos, né? Ali na tratoria. Ele e o parmesão, que daí também ele é mais suave ainda. É, principalmente nos risotos e nas lasanhas, né? Inclusive tem essa lasanha que é sucesso, né? A lasanha é top. Eu acho que eu vi no Instagram, eu tenho que ir lá É. experimentar. Ai, gente, Gentilmente. quem gosta, assim, de carne e de queijo, ela é, assim, uma lasanha recheada de costela, né? delícia. Assim, desfiada. Mas vamos esperar o Dia dos Namorados passar, né, gente? Isso. Porque deve estar uma loucura Tá mesmo. lotado. Esperem essa semana. Aí depois vem lá que a gente vai receber vocês com muito carinho. Lasanha e muitos vinhos, né? Também, Isso. pra esquentar. Isso. Ai, esse friozinho, né? Tá pedindo muito vinho, né, gente? Já que tem alguns vinhos que saem mais lá. Tem. Sabe que a gente tem também, além dos nossos nacionais, temos a parte de importados, né? Que a gente tem uma parceria com a RAR, tem uma parceria com a Masi, que é italiana, de Verona. E, assim, surpreendentemente, as pessoas que chegam na nossa tratoria, elas querem provar o vinho nacional. E isso, para nós, assim, é muito gratificante, porque eu acho que o brasileiro está começando a
né, querer conhecer o que a gente produz aqui. Isso tanto na moda, A própria cultura, né? tipo, quanto na produção do vinho, quanto na produção de um queijo, que às vezes as pessoas provam e dizem assim, meu Deus, sério que vocês Que é produzem daqui. aqui, né? Porque realmente, assim, a qualidade, assim, é muito alta, Tá né? aprovado, Clara. É Bem qualidade superior. italiana. Bem superior, assim. A gente tem que admitir, né, gente? O italiano é bem particular, né? Ele é bem exigente mesmo e bem talentoso, né? Acho que a gente morando lá percebe o quanto eles são talentosos e exigentes com eles mesmos, né? E isso gera uma superioridade. Isso é na moda, no automobilismo, na área Automobilismo. naval, Ferrari, toda a tudo história. mesmo. A Itália é referência em muitas coisas, né? No mundo inteiro. Não é em vão que os chineses vão para lá e estão sempre ali na fila quando é lançamento de alguma peça, né? De marca italiana, eles são os primeiros a comprar, né? E a Mesmo com gastronomia é todo famosíssima, né? A gastronomia É. italiana. Mesmo com todo, até queria dar uma pincelada com essa polêmica da China, né? Que saiu aí em TikTok, não sei se vocês viram, né? É uma forma de desmerecer a cultura europeia, digamos assim. Eu acho um pouco, ao meu ver, é uma estratégia chinesa para tomar conta do mundo. Não é bem assim. Tem, sim, muitas empresas que fabricam parte do seu produto na China, mas aí finalizam ele na Itália, pagando impostos na Itália, para daí sim colocar o Made in Italy, né, no seu produto, isso com relação a tudo, né? E é uma política muito, muito forte, né? Muito rígida com relação ao Made in Italy. E é a questão, porque a gente vê eles na porta ali da loja esperando para ser o primeiro para comprar a peça, Sério mesmo? para já levar e replicar e copiar, gente. Isso é normal em qualquer grande loja. Sim. No mundo inteiro, isso acontece também. Saúde! Olha, saúde! Vamos fazer o ritual que eu já aprendi. Aí. Do brinde, vamos fazer Vamos o lá, né? brinde novamente. A gente falando aqui sobre política, China. Vamos trazer o Precisa brinde. um pouquinho mais, né? Aqui. Um pouquinho mais de champanhe. Obrigada. Prosecchino, buono. Esse aqui, Grazie. ele é produzido totalmente nacional, né? A gente tem os vinhedos ali em Vacaria. Vacaria. Em Já fui num Vacaria, Serra rodeio lá. Gaúcha. Muito. Nossa, a Clara ela é muito rolê aleatório. Assim. É rodeio, é sheika, é moda, é aviação, aviação, bem é judô, eclética. ginástica rítmica. Bem Tá, agora eclética vamos aprender então. Peraí, de novo. Vamos ver se entendendo. dá pra... Vamos, Tá. Sim. Bate na mesa. Ai, que Aê, feliz ano novo. Nossa, muito bom. Mas só para concluir ali a questão dos chineses, isso é bem normal. E quem se aprofunda, né, estuda isso a fundo, sabe que eles são os primeiros ali sempre para Sempre. Aqui no Brasil também. levar e replicar. Coisa do agronegócio, de várias outras áreas. Eles são os primeiros. Né? Exato. Tecnologia também lá. Mas vou largar uma bomba e uma solução. A indústria da moda é a segunda indústria que mais polui no mundo. Só perde para petrolífera. A solução. Slow fashion. Fala, Clara. Fala da tua produção. Da tua visão que tu vem do mundo. A situação no mundo agora tá bem feia, assim, né? Com relação a aquecimento global, né? Pegada de carbono, cada vez mais, assim, tem essa necessidade de aderir a práticas sustentáveis, isso não só na moda, mas Em todos os como em setores. tudo né? que a gente faz no nosso dia a dia, a gente tem que incluir isso como se fosse a nossa religião, assim. Porque o planeta precisa disso, gente, não é brincadeira. A segunda A indústria. coisa tá bem feia mesmo. O Atacama lá, né? O deserto do Atacama no Chile, a gente sabe que marcas do fast fashion, né, do mundo inteiro despeja lá toneladas e toneladas diariamente. Então, saiu de controle. Bangladesh também, não sei se vocês ouviram falar daquela
catástrofe que ocorreu em Bangladesh em 2014, que as condições de trabalho ali, das pessoas que trabalham ali, a infraestrutura é precária. Sim. Então, assim, entra aí, né, também a inclusão, né? E lá em Bangladesh, por eles não terem, né, os recursos necessários para trabalhar com segurança, aconteceu uma catástrofe horrível lá em 2014 mesmo. Morreu muita gente. Lá é outro foco, né, como Atacama ali, né, depósito, né, de lixão de fibras têxteis e roupas do mundo inteiro também. É uma produção... Me ajuda aí, Jaque. Massiva, né? É uma coisa assim, hoje tá na passarela, amanhã já tá na loja. Como é que eles fazem isso, né? É uma coisa insana, sabe? É coleção em cima de coleção e na outra semana já tá fora, né? Isso aí já muda, né? Tão Já rápido muda assim. tudo. E aí já... Gente, é muito O fácil. que fazem Nossa, com que aquilo? pariu. Outra descarta. palavra. Usa uma vez a blusinha, descarta. Vamos... Mas vem alguma coisa da consumismo, né? China aí. O preço baixo, tem Trabalho escravo, trabalho né, escravo. gente? Muito, muito trabalho escravo. É que tem muito também o desejo daí das pessoas de já quererem uma coisa nova, né? Do consumismo. Consumismo Então, é tipo, outro hoje problema. eu comprei esse, mas na semana que vem já mudou toda a vitrine. Aí, nossa, tem uma coisa que eu quero mais ainda. Sim, e que eu vi e- no Instagram que aquela pessoa tá usando. E é isso. E, Entra tipo, a parte psicológica, né? É, Pô, total. O ser humano, ele quer sempre se encaixar num padrão, né? E aí, se a moda tá seguindo um ritmo... E a moda tá muito rápida, então a gente tenta desacelerar e seguir um pouco mais as tradições também. Então, né? tu não acha que tu revolucionou de novo quando tu mudou da ginástica rítmica pro judô? Agora tu saiu desse movimento, assim, da fast moda, né? Pro slow fashion, tipo, não... eu nunca vou... fui do fast fashion, né, Bruna? Eu sempre comecei já com o trabalho mais manual mesmo, sempre foi o slow fashion, peça sob medida, né? E foi sempre essa pegada desde o início, só que eu direcionei para um lado mais artístico, né? Mais cênico, assim. Levando muito em conta a tradição, o conservadorismo que a gente comentou, a história da moda como um todo, né? Porque o conservadorismo ele voltou, né, com tudo agora e a gente vê assim que tem que ver até que ponto, né? A gente tem que estar aberto às mudanças também, né? Tem valores que não podem se perder, né? Acredito que é isso. E aí, como que tu usa a parte sustentável na tua produção? Que também fala do gasto têxtil, dessa economia. Então, a gente está migrando para prototipagem 3D, né? Para poder estar minimizando e reduzindo o gasto de energia elétrica, descarte de peça piloto, por exemplo, ali os tecidos. Você usa um tecido, testou, não ficou bom, joga fora. Usa outro. Então a gente está. O 3D é muito bom com relação a isso, porque ele é preciso. E aí a gente também procura buscar descartes de fábricas, né? Ou, por exemplo, restos de rolos ali que ninguém ia comprar e que iria para um aterro sanitário e que vai levar sei lá quantos anos para se decompor, né? Então, a gente procura fazer isso e também reutilizando, né, matéria-prima que a gente já tem, né? Isso várias marcas estão fazendo agora, a Miu Miu, a Prada, Chanel começou agora essa semana, né? E várias marcas de luxo estão indo por esse caminho agora, né? Para reduzir o desperdício mesmo. Gente, então como que vocês usam um marketing, as redes sociais, no trabalho de vocês, no negócio? Já que gerente de marketing, Bruna, Clara...
Gerente de Fotografia. marketing também. Ela é tudo. Uau! Gerente de marketing. A gente tava conversando no off que a Bruna é a única que seguiu um relacionamento sério desde os 15 anos. A gente que todo mundo trocou. Saiu da psicologia pra moda, pra comida, a aeromoça pra moda, eu fui jornalista, marketing, empreendedorismo, aí vendas, aí jornalismo de novo, e várias. Nós somos várias, né? Com exceção da Bruna, que ela tá ali, ó. Ela é aquela moça antiga. Ela tá no relacionamento sério. Existem, ela tá representando essas pessoas. Existem, são poucas, mas existem. São as raras, as raríssimas. Exatamente. A Jaque olhando assim pra Bruna, nossa, eu sinto um pouco de inveja de ti, mas gente, a gente faz um monte de coisa também, Então, né? e eu não sei o que E é ela fica fazer assim. um monte de coisa, né? Sim, a gente tá obrigada também, né? No caso, eu não imagino o que é trocar Muito de bom. profissões, passar por várias coisas, né? Eu já desde o começo nisso e... Tudo tem um lado. exatamente. educação, né? Exatamente. Tá, começa por ti, então. Como é que é teu marketing? Então, eu foco bastante nas redes sociais, né? Hoje, atualmente, é o Instagram. Eu encontrei ela por ali. Pelo Instagram, exatamente. Eu acho que a maioria das mães, né? Quando tu começa a pesquisar ali, nasce um bebê, a mãe já começa, ensaio ou coisas relacionadas ao mundo da maternidade. E aí eu acho que o Instagram ele é importante nessa questão, né? De encontrar lugares. Então eu foco bastante nisso, na parte dessa divulgação. Tento sempre postar... Todo dia ela tá ali, com foto ali. Todo dia tem ensaio, tá lotado. Todo dia tem um bebezinho lindo, maravilhoso lá, tanto no feed quanto nos stories. Eu acho que isso é importante, né, pra gente ser lembrado. Então, eu sinto bastante, por exemplo, se eu já parei um pouquinho de postar, eu sinto que já às vezes tem uma queda, já não tem tanta resposta. E quando eu tô ativa ali nas redes sociais, sempre tem alguém respondendo, alguém comentando, alguém falando sobre o cenário. Eu gosto de mostrar os bastidores, né? A gente montando cenários, por exemplo, de um aninho. Depois a gente pode olhar os Aí albinhos, pode passar pra gente os albinhos. Isso. Esse aqui é um álbum sanfoninha. É de um ensaio de gêmeos, de Ai, de gente, Ai, gêmeos. são gêmeos, gente. Ai, gente, os gêmeos me Sim. perseguem. Gêmeos é tudo, tudo né? coisa. Esse é de um aninho de aniversário. Ai, fofo. Deixa eu passar vi. esse. Ai, Isso. um ano, meu Deus. Exatamente daqui a uma semana eu vou ter um ano. Isso. Ai, Esse é o de newborn, que é o de recém-nascido. Ai, que graça! Que legal E- esses pequenininhos Sim, também, esse é um, né? É um pacotinho. Pra presente. Isso, Esse aqui é um pacotinho. É um pacotinho. Eu chamo de pacotinho do amor. Pacotinho do amor. Exatamente. Gente, que lindo! Teu trabalho é muito lindo, Bruno. Então, Nossa, olha isso aqui. É muito lindo. É muita Sim. emoção, gente. e muitas mães acabam não fazendo esse ensaio, porque ele Tipo eu, porque, Exatamente, porque coisas conturbadas a gente procura aconteceram fazer nesse até os momento. 20 dias que amor. de recém-nascido amor, do bebê. E é uma fase que a gente sabe que às vezes é um pouquinho complicada pra mãe, né? Muito. Então elas acabam não fazendo. Ai. Mas a gente tenta depois compensar nos outros ensaios. No próximo a acompanhamentos. gente já aprende. Quem Isso, não deixa é eu- mãe ainda, sabe, se prepare para isso aqui. Sim. Ah, Eu tenho. esse aqui temos Dia uma das Mães profissional aqui. Ensaio Procure uma de- profissional antes, já deixa também. Só marcado. de Dia das Mães. Olha só isso aqui, Clara. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus. Então eu tento Que mostrar graça, essa parte teu de, trabalho. de, Vamos ver de se vai aparecer produção, aqui. de. Tem como colocar aqui. Isso. Não sei se dá para mostrar o bebezinho, mas olha que Ah, os esse é o bebês filho- dormem assim. Esse é o filho de uma Nossa, amiga minha. Inclusive, ele já Incrível. tá com 2 aninhos. Tá enorme. Davi Luca. Aqui os detalhes, né? Sim, Coisa os detalhes, Gente, que amor. Ensaio Dia das Mães é uma coisa assim, gente. As mães amam. Porque eu sinto que as mães não são fotografadas no dia a dia com os filhos. São E as se- mães. Nossa, que as mães fotografam estão os assim, filhos, ó. né? Olheira, As mães sem que maquiagem. fotografam o filho com o pai, com a avó. Então é o momento delas isso, também. e não tem ninguém naquele olhar, quando a mãe tá com a criança brincando, não tem aquela pessoa fazendo essa função, né? Então, no Dia das Mães, Você que são ensaios que saem bastante, porque elas querem ter elas querem ter esse registro, né? E geralmente tu faz em estúdio ou também na casa das... Qualidade Eu maravilhosa. faço os ensaios, assim, de especiais, que eu chamo, que são especiais Dia das Mães, Natal. A gente monta o cenário no estúdio e eles ficam mais de um mês. Então, a pessoa tem esse tempo para fazer as fotos com a gente, né? Mas se ela quiser, a gente faz em casa, faz externo, na praia. Eu faço gestante também, né? Aí dá pra fazer na praia, que sai bastante, bem legal. E onde que tá localizado o teu estúdio? Para as pessoas saberem. Sim, fica nos Ingleses, bairro Ingleses.
bem em frente ao Costão Golf, que é a localização assim, que eu utilizo, né? Ai, pode passar. Uhum. Eu amo ver essas fotos. Mas também gosto de fazer externo, faço gestante, né? Como eu falei, nascer do sol e pôr do sol, que são as lindo, luzes mais... melhor luz, né? Isso, exatamente. Amo Ainda também prefiro... fazer foto de moda. prefiro nascer do sol, ainda eu acho a luz mais mesmo? bonita, eu gosto mais do Sério, nascer do gente? sol. Eu fiz a minha Exatamente. de gestante, eu não te conhecia ainda. Eu faço mais pôr do sol. No As pôr, fotografias, os sim. editoriais. O nascer porque tem que pra acordar modelo cedo, não, né? não sair com a cara de sono. Exatamente. Mas... E Floripa tem praias lindas, né? Então a gente conta com essa... Mas você tem umas preferidas, assim? Ai, com certeza. Eu acho que o Santinho, Praia do Santinho é Aham. perfeita, assim, para as fotos. Gosto da Praia Brava também. E pôr do sol, a parte de Sambaqui é Foi maravilhosa. no Sambaqui Isso. que eu fiz. No Moçambique, Porto Sol. também gosto da Praia do Moçambique. Moçambique, era a Eu segunda acho- opção também. Isso. Lindo lá. O Moçambique dá pra fazer tanto no nascer quanto no pôr. Não Porque conheço. o Moçambique pega o nascer do sol na praia, mas ele tem as árvores, né? Aquela parte assim que é bem famosinha ali, daqueles... Moçambique não conheço ainda. Não foi lá? Foi no Sambaqui. Ah, tá. E ele tem umas árvores muito famosas e quando é né, pôr do sol, ele pega o contraluz, então fica bem bonito também. E como que é a tua agenda, assim? Porque tem externa, tem, às vezes, com bebê, tem isso de desmarcar, às vezes. Como que funciona? Eu não tenho uma rotina, né? Cada dia, na verdade, é um dia diferente, porque eu posso estar com a agenda já fechada, mas às vezes acontece de... Eu tenho um ensaio às 9 horas e 5 horas da manhã a mãe vai me mandar uma mensagem dizendo que o bebê tá doente e não vai poder ir, né? Então já tem toda uma troca de agenda, assim. E eu super entendo, a gente sabe que acontece, né? Essas coisas de bebê ficar doente, né, principalmente nesse início. E aí a gente faz a troca tranquilamente, se precisar, reagenda. Aí esse tempo eu uso para as edições, né? Que Tu gosta Vai. de antecipar, né? A Bruna já me falou que ela gosta de antecipar. Alguém desmarcou, peraí, eu mando antes, tem prazo, né? Teu Isso. diferencial. a Vende gente teu tem peixe. o prazo de entrega, mas eu não vou entregar no prazo de entrega, né? A gente sempre entrega um pouquinho antes, eu sempre deixo pronto Ai, antes. que bom. Eu gosto sempre também de entregar um mimozinho junto. Sempre, tá lá, minha geladeira tá cheia. Às vezes o pacote da pessoa não é só foto digital, mas eu gosto de entregar uma foto impressa, porque eu acho que a foto impressa, ela é a melhor sensação, né? Tu vê o digital ali no teu celular, no computador. É a tradição, né? Que a gente Isso, tava falando exatamente. sobre Isso aqui os valores para não Exatamente, se perderem. é uma né? coisa assim que eu penso assim, a criança vai crescer e é isso que ela vai ter, né? Às vezes o digital vai se perder, mas a fotografia impressa ali, guardadinha, cuidadinha, é o que fica. E quem não gosta de olhar as fotos, né? É. Quando era recente. As nossas fotos amarelas lá com a data escrito 98, 90. Exatamente. Porque as nossas mães escreviam. Isso. Né? Isso, a minha Geração mãe não- é dessas. Eu Olha tenho que amor, todos os né? meses anotados atrás das fotos. É. Eu tenho meu álbum. E eu ainda tenho a tradição de imprimir as fotos. Então, eu tenho meus álbuns. Eu tenho fotos da minha adolescência, fotos de 20 anos. Agora, eu já separei mais umas fotos para fazer impressão também para mais um álbum. Que a gente perde isso, né? A É, gente- Por verdade. isso que ela tá aí num relacionamento, né? Há 15 anos com a fotografia. Ela de tá família. mantendo, né? Ela Ela tá vai... mantendo. Eu acho que quando eu saí já do ensino médio, eu não me encaixava, assim, em trabalhar ali naquela coisa de 8 horas, sabe? Eu já tinha essa coisa, assim, de... Já era Querer- meio fora da caixa. assim. querer criar, querer fazer uma coisa diferente. Só que quando eu fiz fotografia, eu trabalhei no estúdio. E eu me sentia fechada. Dentro desse estúdio, eu não podia criar, né? Não podia montar cenários. Era tudo muito, assim, regradinho, né? E aí foi quando eu decidi sair e seguir sozinha. Aí nisso eu segui um tempo sem estúdio. Então eu fotografava só externo, só eventos. Fazia um pouco de tudo, assim. Até eu entender... Tá, mas o que que eu gosto, né? Mas como que foi essa tua saída? Porque tenho certeza que tu aprendeu muito ali, né? Como que foi assim? Tá, aprendi e agora eu vou sair. Então, foi assim... É que eu acho que quando a gente é mais novo... É Quantos tudo anos que muito... tu tinha? Redirecionar, né? Quantos Eu anos acho que que tu tinha uns Foi? 18. Nossa, 18 anos empreendendo ela. Sim. Eu tô há 3 anos aqui como... Era menor aprendiz, não lembro? Era... Isso, eu comecei como menor aprendiz, depois fui efetivada, né? Olha que legal. Isso. E só que daí, é isso que eu falei, chegou num ponto que eu já queria, assim... aqui dentro eu queria fazer coisas diferentes, lá eu não conseguia. Então eu falei, então eu vou... Acho que tá na hora de
tentar algo pra mim, assim, né? Já gostava. Só que no começo eu fui um pouco de tudo. Fiz casamento, 15 anos. Mas não era assim. Ainda não. O ainda que não eu é. gostava, sabe? E aí, quando eu comecei a fotografar mais essa parte infantil, né? A parte da maternidade, aí foi onde explodiu, Teve assim. algum momento, assim, que tu viu e olhou, nossa, é isso aqui? Algo que te deixou muito feliz, assim, com as crianças ou com a maternidade? A fotografia de bebê foi sempre, desde o comecinho, assim, quando eu comecei os primeiros bebês, as primeiras gestantes, foi onde eu já consegui, já brilhou o olho, assim, e aí eu gosto de ver as mães, porque assim, ali é tudo lindo, né, então a gente faz a foto da criança, as É mães se aquele apaixonam. momento especial das mães. Exatamente, é o momento Nossa, especial das incrível. mães, eu acho isso muito importante, é como a gente tava falando, ó, às vezes a mãe não tem aquela foto, ou a foto da família. Às vezes a família não tem nenhuma foto, uma selfie dos 3 juntos, assim, com os Nossa. 4. E é no estúdio que ela vai lá e faz aquela foto legal, que coloca num porta-retrato, né? Aquela foto que vai eternizar, assim, E é o pra momento sempre, né? que ela para, né? Porque Faz uma ritmo de maquiagem, mãe se é arruma. frenético. Às vezes ela chega lá maquiada no estúdio, o bebê fica olhando assim, daí ela fala, é porque ele não me viu assim maquiada, entendeu? Ai, não quero nem falar nada sobre isso. Só correndo. É isso. então, Exatamente, é. E é isso, eu acho que essa parte a criança, né, o bebê, é tudo muito puro, assim, né? Então, é isso Genuíno. Genuíno, exatamente. Então, é por isso que eu acho que eu segui essa parte, assim. E aí tenho essa liberdade de criar também, porque a gente monta cenários, né, de um aninho, cenários, eu faço acompanhamento mensal, que a criança vai todo mês até completar um aninho. Então, todo mês é um cenário diferente. Agora a gente tá com um tema de festa junina, então a gente monta o tema de festa junina, a criança vai lá, fotografa. Então, também tem essa parte de criação, Eu né? tenho uma pergunta. Sim. Se você fotografa também mãe de pet, a mãe com pet. A gente tem mãe de pet aqui. Ah, então tá. Inclusive, teve no Natal do ano passado, eu fotografei Ai, que família legal. de pets, pais de pets. Tem que trazer o Albinho. Eu vi que tem Tem, mais Isso, adoro receber os cachorrinhos no estúdio, gatinhos também já foram. São super bem-vindos. Muito legal. Ai, vamos saber. É. Vou lá alguma Vamos. coisa. Só que eu fiz um ensaio uma vez com a minha pequenininha, Milão, que ela ficou 10 anos comigo lá fora, né? Agora ela tá bem idosinha. Sim, a minha também. E aí eu lembro que eu tava usando um vestido, assim, com bordado, aí fiz um adorno, assim, pra ela com o mesmo Super tecido. combinadinho. Ficou lindo demais, né? Quero repetir a dose. Claro, vai ser legal. Já que agora sobre psicologia, sobre inteligência emocional. Num restaurante, eu imagino que seja assim, toda hora, prato, não sei o quê, no corre-corre. Como que tu usa a psicologia para te beneficiar no dia a dia do restaurante? Difícil, né? Essa pergunta. Eu acho que é fundamental, né? Porque é muito fácil tu perder o controle de tudo. Porque, assim, acho que as pessoas que frequentam o restaurante, que era o que acontecia comigo também, né? Eu gostava muito de frequentar os restaurantes, principalmente quando eu viajava e tal, para conhecer um pouco a culinária dos outros lugares. Eles não fazem ideia do que se passa por trás, né? E, assim, acho que é melhor não fazer mesmo. Porque depois que eles descobrem... Eu assisto coisa dela na cozinha. Eu também assisto. Gente, acho que é por isso que todo mundo gosta de assistir, né? Eu fico editando é muito e bom. coloco ele no meu celular pra ver ela na cozinha. Isso É. Sim. É tipo Masterchef, Sim, esse tipo Masterchef também de assisto, coisas. Masterchef. Então, e é bem isso, assim, é uma pressão constante de todos os lados e tem Tem que... todo dia, sim? Ou tem os picos, Ai, assim, dá pra dar um... Assim, os dias que são mais tranquilos, que daí, por exemplo, dias mais início da semana, talvez assim, tem 1000 outras coisas pra tu resolver. Que a gente nem Nunca é zerado, nunca né? imaginou, né? Então, a inteligência emocional é fundamental, mas assim, acho que teria que ser a equipe inteira, né? Assim, sempre Plena. muito madura, muito entendendo que às vezes é assim, alguém te falou alguma coisa, mas não foi por mal, foi só porque era o momento, era a pressão e todo mundo quer fazer o melhor, né? Vezes, né? É. Eu acho que tem que ter muito pulso firme, né? Nessa parte, assim, da... Sim, tem que cozinha. ter o pulso firme, mas tem que ter também, tu entender que tem o ser humano por trás ali, né? Tipo, eles são
pessoas, Pessoas. né, que trabalham. Nós temos a equipe da cozinha, nós temos a equipe do salão. Geralmente acaba dando alguns atritos nisso, porque, né, o pessoal do salão tá tendo a pressão do cliente. Aí eles passam a pressão do cliente pra cozinha, mas a cozinha tá, tipo, atolada de pedido. E, né, e nós somos, assim, sempre priorizar a qualidade. Então não é que a gente. É um slow food, né, a gente também. Então não é um fast food. Não é que, assim, às vezes o nosso chefe fala que não é McDonald's. Exatamente. E as pessoas que frequentam, elas precisam também entender isso, que elas estão indo num Coisa lugar. mais artesanal, né? Exato, para aproveitar para uma experiência, assim, uma coisa um pouco mais, né, tranquila. E eu acho que é uma das coisas que eu aprendi na Itália, muito isso. De tu ir num restaurante e tu aproveitar aquele momento que tu tá no restaurante. Porque eu vejo que faz muito parte da dolce vita Sim, italiana, dolce né? vita, desfrutar, né? Desfrutar ali o que tu tá bebendo, o que tu tá comendo, e não aquela coisa que tu tem uma hora pra comer, meu Deus, tu tem que voltar pro Não. trabalho. Eles não são nada assim. Então, assim, isso com certeza é uma coisa que eu trago comigo e que às vezes eu até comento no restaurante, né? E eu acho que Deve ter impactado, né? Porque aqui a gente come, já sai trabalhando, já sai respondendo WhatsApp, já sai marcando e lá é tipo, não, momento pra comer e beber, e aí depois, no outro dia, eu vou ver o que eu vou fazer e tal. tem que mas tá lá. até assim, na pausa pranzo que eles falam, né? Até na hora do almoço, nunca é 1 hora. Assim, a maioria das pessoas que eu trabalhei junto, eles tinham a pausa pranzo sempre um pouquinho mais longa. Né? Tipo assim, Que delícia. eles vão, eles param, eles comem, né? Muitos até cozinham. Eles vão tomar ali o cálice de vinho deles, né? Se gostam, enfim. E aí depois, então, voltamos, claro, no horário, né? Mas assim, Cálice de nunca... vinho depois trabalha. E É o depois combustível trabalha, do né? italiano, Tranquilo. não é mesmo, Clara? Não é nada Não é errado. chablau da Priorizam Jaque. esse momento pra saúde mental, né? Isso, aproveitam, Sim. se Tirar aquele momento do conversa. dia, né? Pra tirar tudo da mente. Isso, assim, conversa ali até com colegas de trabalho mesmo, fala de outras coisas, enfim. E eu acho que nossa, super importante. Convivência, né? Diária também é um pouco maçante, assim, porque é aquela rotina, né? Então você tem que ter empatia sempre, né? Acho que em qualquer ambiente de trabalho, né? E restaurante ainda mais, porque são muitas horas, né? São muitas horas e é muito intenso e... Enfim, assim, não tinha... como que nem eu falei, eu não tinha ideia até não trabalhar no restaurante, né? Ela já falou, não trabalhem. Meu Deus, nossa, é Não! maravilhoso, gente. Não, é muito muito, bom. muito legal. E se não fosse bom, eu não estaria, né? Sim, Claro. é uma cachaça, viu? É difícil. Mas é tudo... Na verdade, a gastronomia... teve essa questão, né, do meu irmão, né, ter a ideia de fazer esse negócio com meu tio, mas depois eu tive a oportunidade de trabalhar também em outros lugares, né, tipo, eu fiquei um tempo na Áustria acabei trabalhando com hotelaria, hospitalidade, né, então... Ai, eu adoro a Áustria. É. Você gosta? Eu A gostei, Jaque mas eu fala achei meio alemão. monótono. Ela Assim. Ah, eu Fala só umas gostei. palavras. Fala palavras, pelo amor de Deus. Ela com o chefe, não, o chefe tava falando isso, não sei o quê. Mas você prefere a Alemanha que a Áustria? Não, é porque na Áustria a língua Sim, é o alemão, fala né? alemão ali, É. mas... Não, mas eu prefiro a Áustria que a vibe da Alemanha. Áustria é completamente diferente, né? Com certeza. Da Alemanha. Mas assim, eu prefiro ainda a Itália, né? Comparando com todos, a Itália é uma questão assim bem cultural, assim, muito mais próxima da nossa, né? Mas o primeiro contato, então, assim, que eu tive mesmo foi na abertura da Spazio Har, mas depois acabei, então, tendo esse intervalo ali na Áustria de 1 ano e pouco, né? Trabalhando em hotel. Trabalhei também com a parte, então, do restaurante e depois com a parte do marketing. Então, foi onde que eu tinha muito essa coisa, eu preciso, porque eu estudei para fazer a parte do marketing de moda, eu preciso ficar só com isso, mas aí muita terapia, né? E tudo. Muita terapia. A gente percebe que a gente pode usar Em também outras essa áreas. parte em outras áreas. Então, por isso que atualmente eu gosto muito e vejo muito essa parte do marketing da gastronomia. Eu trabalho não só com a Spazio, mas com outros restaurantes também, né? E que eu posso usar a minha criatividade para fazer conteúdo, para essa parte dos eventos.
Influi, Enfim. né? Muita coisa, É. parte de criação, né? Em si, né? Qualquer ramo, né? Uhum. Que você vai criar ali, envolve, né? A moda. Mas olha que eu vou te arrastar de volta pra moda. Então, Com a mãe não aquele sonho da Jaque tá ali ainda, tá ali, tem a gastronomia e tem a moda. Coisa que eu quero trazer aqui também é o nosso outro patrocinador. A Liga Floripa é um movimento de empresários aqui de Florianópolis que eles juntam e buscam empresários que querem aumentar a sua visibilidade, o seu alcance, o seu ambiente e também o seu conhecimento. Então, se vocês têm interesse, vocês são empresárias aqui também, podem procurar sobre a Liga Floripa, que tem mais informações lá. Eles sempre estão trazendo, então, conhecimento novo, novos palestras, eles têm um grupo, então é bem interessante ali. Até para quem busca visibilidade, que quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, quem a gente é, porque nós somos únicos, né? Jaque, o que eu quero te perguntar, tu falou que não é só da Spatio-Rara. A Jaque Pessoa, ela é praticamente uma consultora hoje, ela é acessada nisso, porque ela presta serviço também para outros restaurantes. Tem uma demanda reprimida aí na tua área. Eu até falo, né, se eu não tivesse que ficar tanto, né, se não tivesse demandando tanto tempo assim ali a Spatio, né, eu acho com certeza eu iria buscar outros também lugares, porque eu gosto muito dessa parte do restaurante como um todo. Né? Tipo, de entender Ela é uma gestora. Ela não sou eu não sou uma chefe, eu não sou uma marqueteira, eu sou uma gestora. Ela tem toda essa visão criativa do negócio. Eu acho que todas essas experiências, que nem, né, a gente tava falando antes, cada lugar que a gente foi, que a gente teve uma experiência, uma vivência, ele acaba te ensinando algo, né? Então, acho que a Itália realmente foi fundamental, mas a Áustria, nessa parte de hotel, me abriu muito a mente dessa coisa da experiência. Do que a pessoa tá esperando indo num hotel, né? Tipo assim, não é só ir lá e dormir, né? Então, experiência, é né? tudo. E, tipo, com certeza, todas vocês vão lembrar de algum hotel que foi super legal, porque Sim. teve algum momento super marcante, né? Então, eu vejo ir num restaurante também muito como isso. Então, a parte do marketing é importante, mas a parte da organização, a parte da cozinha, tá conversando bem com O atendimento, com né? o atendimento fundamental, nossa, né? Fundamental. É. Rodrigo é maravilhoso. Lá no Spatio-Rara. Ele vai se achar, Venha ele falar, vai. não, mas é maravilhoso. Se o atendimento é sem sal ou, né? Não tem adianta marketing comercial que exatamente, convença. E eu acho que assim, gente, isso é um dos fatores que nós brasileiros a gente ganha muitos pontos, porque assim, eu lembro que quando eu trabalhava num restaurante na Áustria, não foi uma vez, foram várias pessoas que eles diziam assim: "Nossa, que sorriso lindo". Sim. E eu assim, gente, mas tipo, Tô normal. né? Mas assim, é porque eles dizem, nossa, tu é muito simpática, tu tá sempre sorrindo. E pra nós isso é tão normal, mas pra eles é tão tipo, Olha só. Diferente. nossa, tu dá o bom dia sorrindo, já mudou meu dia, né? E Então, muda mesmo, né? É verdade. e só que a gente nem percebe, acho que a gente saindo do Gente. Brasil, a gente percebe o quanto a gente, nessa a gente parte de alegre, atendimento, né? a gente é realmente, assim, top. Nível 10. Tá aí Brasil uma em das coisas, atendimento. E assim, restaurante, Carisma. em O hotéis. brasileiro Tem é muito carisma. carismático. E não paga, né? Exatamente. E a parte de criativo também, né? Tipo, tanto no marketing, acabei começando também a fazer o marketing, então, desses hotéis que eu trabalhava, porque, a gente olhava redes sociais e tal, era uma coisa assim. Não sei, assim, tipo, uma coisa, Dinossauros. qualquer coisa eles botavam, sabe? E eu dizia, não, né? A gente tem que Sem identidade, comunicar. né? Vamos postar story. Sem identidade, Vamos. Sim, vamos comunicar. O que vocês querem comunicar? Às vezes eles nem Sim. sabiam, assim, como assim? Coloca só uns pratos aí. É pra dormir mesmo, né? E assim, todos os hotéis que eu trabalhei foram hotéis de 4 estrelas pra mais, sabe? Então, que para nós no Brasil é uma coisa assim, nossa, é normal ter uma equipe de marketing e ter uma preocupação das fotos, né? Que tu vai, na enfim, imagem. profissionalismo, né? E tal. E pra eles, não. Então, eu vejo que o Brasil é muito avançado em relação a isso, sabe? Tipo, tanto em restaurante, né? Quanto em hotéis. Na moda também, acho que tem
Isso. Uhum. Muitas marcas. Isso, Clara, como que tu faz o teu marketing, assim, o que tu percebe do marketing digital pra ti e para as experiências que tu teve lá fora e hoje recém-chegada aqui no Brasil? Então, eu vejo que o Brasil tem uma força muito grande. Acho que o brasileiro nem se deu conta disso ainda. É uma potência. O público brasileiro é uma potência, uma pela população do nosso país, outra que marcas do mundo inteiro estão vindo para cá, só por causa do engajamento, gente. Tipo, maisons da França, né? Nova York, Itália, ali, todo mundo Até os vindo shows pra aqui são Carolina diferentes, Herrera, né? Então, organizando ali, todo né? artista internacional artista fala fica que aqui o Brasil tá engajando lá. Tá assim. engajando demais, Jaquemus e várias outras, né, que estiveram aqui recentemente. Eles vêm, claro que vêm por potencial de venda, mas vêm principalmente pelo engajamento. O Brasil é uma potência. E outra coisa ali, não sei se vocês viram ali, Didi Hadid para Havaianas. Aí algumas brasileiras, né? Marina Rui Barbosa ali, né? Para Balmain e Chopard. São maisons francesas buscando cada vez mais brasileiras, influenciadoras, porque é uma potência muito grande mesmo. No meu ponto de vista, sim. E no teu negócio, como que tu aplica, assim, no dia a dia, tua rede social e a da tua marca? Eu tô bem ativa ultimamente, assim, cada vez mais ativa. Já vim plantando aí nos últimos meses, tô começando a colher já um engajamento esperado, né? Tá superando as expectativas, assim, no momento, né? Tá de acordo com o planejamento que... É tu mesma que faz tudo também. Por Deu uma enquanto estudada. ainda sou. A marca é o Bebezinho. A gente tá faz 6 meses que eu retornei ao Brasil, né, gente? Quero muito poder implementar e mostrar um pouco do que eu aprendi lá fora, trazer esse know-how lá de fora e uma visão, né? Mais completa, digamos assim, com relação à sustentabilidade, né? Com relação à própria moda, né? Luxo, o luxo silencioso e o conservadorismo e tudo mais, assim. Eu tenho gerido tudo ultimamente. Aos poucos, tô começando a encontrar pessoas que compartilham dos mesmos ideais. Claro que eu não posso obrigar alguém a sonhar o meu sonho, o sonho é meu, né? Mas que compartilham da mesma visão, exatamente. E aos poucos a gente vai montando a nossa tribo, né? Sim. E é muito engraçado, porque a gente vai perdendo muitas pessoas ao longo do caminho também, né? Isso é fato. Sim, gente, o Instagram da Clara Luna lá, pessoal, é umas coisas fortes. Era tipo assim, se arrume pra sair de casa, nem que seja por educação. Eu fiquei assim, gente... Coco Chanel. Eu mandei, eita, Coco Chanel. É exatamente quem se identifica, né? É um mix ali, né, o meu pessoal, mas é um conteúdo muito rico, né, porque eu já fui bastante em muitos museus, né, mundo afora aí, né, e de grandes designers que também não costuravam, né, e que criaram, assim, grandes grifes, né, e nomes, né, marcas aí milenares mesmo, né. É isso. Já que ela disse que vai te puxar pra moda. E aí, como que tá o coração? Como que tá? Pois deu uma acelerada, né? Tipo assim... Vai ter que começar a treinar alguém. Eu vou ter que começar a falar com a minha mãe, com o irmão. Mas aí, conta um pouquinho mais da Itália, como inspiração para ti nas suas criações. A Itália foi fundamental. Eu acho que, principalmente Milão, né? Capital da moda, né? Mundial, acho que é um trampolim para muita gente, né? Qualquer profissional de moda, né? Meu conselho o dia que você tiver uma oportunidade, vai para a Itália, porque a vivência italiana é crucial na tua carreira, me moldou assim como profissional
sou eternamente grata à Itália, né? Claro que eu fiquei mais na Itália, apesar da França ser muito forte, né, Jaque? Eu acho que qualquer profissional de qualquer ramo, na verdade, qualquer pessoa tem que ter a experiência de ir e se jogar, não ter medo, sabe? E, tipo, conhecer outras culturas. Isso eu acho que além do profissionalismo é muito uma questão, para mim, principalmente o crescimento pessoal foi gigantesco. Gigantesco. Porque aí você vai criando a partir daquilo, né? Vai moldando o Isso, teu e tu tem estilo. contato com coisas que tu nem imagina que tu vai ter, assim. Tipo, eu lembro que eu morei em Firenze. Né? Eu fiz isso em Firenze. Horrível. E eu escolhi pela cidade, porque todo mundo dizia, tem que ir pra Milão. E eu dizia, não, mas eu amo Firenze. Não, Firenze é fortíssima na moda masculina, para quem não sabe, né? Com a Pitti e o Uomo, Isso, né? na parte da peleteria, né? Exato. Que é o couro também. O couro, né? Os sapatos. Isso. Né? E aí eu lembro que eu ia pra aula e eu ficava passando, olhando aquelas vitrines. E eu dizia assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô podendo. Se eu quiser entrar e tocar naquilo, eu posso, porque tá aqui. Né? possível. Então eu adorava entrar com as minhas amigas e dizer, ai, vamos lá só ver esse sapato, que eu quero olhar de perto. Né? Ali o Brunello Cucinelli, os cachemirs, né? Coisas assim que a gente não vê muito aqui no Brasil. Não, tipo, eu amo Gucci, né? Eu sou apaixonada pela Gucci, porque... É o berço da Gucci. E eu morei lá no tempo do Alessandro Michele, então, tipo, que ele tem uma identidade muito, que eu gosto muito, que é muito forte, porque ele traz muito significado, além do que tu vê, né? Maximalista, né? Isso. A moda pra ele é maximalista. Mas é muito essa coisa do significado, né? De tu ver a moda além do que a gente tá vendo, né? Que é o que eu acredito muito e que foi até meu tema de conclusão de curso da psicologia. Eu juntei, né? Psicologia e moda e falar muito do significado, né? Que incrível! Sério? Conta mais. Ai, meu Deus. Pode contar até um tempo ainda. Meu TCC foi gigante. Mas entra muita psicologia na moda, muito. Mais que as pessoas imaginam, né? E eu quis muito trazer uma psicologia mais social, assim, tipo, a influência também da identidade psicossocial dos nossos personagens. Do meio. Né? E que a gente assume numa sociedade. Por exemplo, tem a Jaque, eu lembro naquela época que eu pensava muito assim, a Jaque psicóloga, a Jaque que estuda moda, a Jaque que vai num negócio de família. São, sei lá, 3 papéis sociais que eu tô assumindo ali diferentes e para cada um eu me vestia de um jeito. Sim. Então eu comecei muito buscar as questões teóricas Integrar, em relação né? a Muita isso. terapia, integrar essas 3 personas em uma só. E aceitar que tu não vai ter uma identidade única, né? Tu assume diversas identidades. E para cada uma, a moda acaba também influenciando. Então, o meu TCC foi mais ou menos assim, né? Ele é muito mais longo do que eu tô falando aqui, né? Bem resumido. Eu adoraria ler um pouquinho do teu TCC. Também queria saber Já mais. que vamos aproveitando, vamos marcar uma live after sobre... Uma live. Eu tenho que ler ele de novo, porque né, já fazia uns anos, mas assim, sim. Sobre foi imagem muito pessoal, legal. o quanto, né, o visual, a vestimenta, né, em si impacta, né? E em a qualquer gente lugar não você tem ser- tanta força nas tuas mãos, você tem o poder, né, de... Dependendo do lugar que tu chega, tu é julgado pela roupa que... E a gente não ser Exatamente. influenciado, né? Tipo, tu respeitar, não, mas esse é o meu modo de me vestir. E isso tá acontecendo muito comigo aqui, agora quando eu voltei, porque como eu passei muitos anos fora, a gente acaba mudando. Nossa forma também de se vestir, né? Morando fora. Exato. E aí eu voltei, eu assim, às vezes eu saio com as minhas amigas e eu, gente, mas eu não me visto Não que tô nem me elas encaixando. mais. Eu não tô me encaixando. Ai, meu Deus, eu vou pra balada, eu não me visto assim, desse jeito. E aí eu comecei a ter um pouco de crise em relação a isso, né? E aí eu falando com a minha psicóloga Eu e também pensando passei comigo A mesma. psicóloga com a psicóloga. E eu dizia assim, não, gente, eu preciso respeitar que esse é o meu estilo, né? Então, tipo assim, eu vou ser assim, eu não vou exato. mudar de novo pra me Já encaixar. Outra coisa, a gente levou tantos anos, né, para chegar na nossa melhor versão, né? E aí é muito E difícil. ainda vai chegar mais. E abriu muito a tua mente, né, lá fora. É muito, não tem como fazer assim, né?
Então, É verdade. É bem. isso afeta mesmo, né? O psicológico, se a gente tentar se encolher, né? E Bruna, contigo não é só tirar as fotos, receber, é vários processos, né? É da edição, é da criatividade, como eu vou pegar essa foto, de lidar com os imprevistos, né? Olha, esse bebê aqui, ou essa criança, ou esse pai, qual é o jogo de cintura ali no dia a dia? Eu acho que muda, assim, de Faz ensaio terapia pra também? Faz terapia também? Eu acho que muda de ensaio para ensaio. Cada ensaio é único, né? Ensaio de recém-nascido. A fase, assim, eu acho que talvez que dá mais imprevistos é a de 2 aninhos, 3 aninhos. Que daí já- Sério? Sim. Eu não tô preparada pra isso, Deus. É a fase da adolescência do bebê, né? Que chamam. Então, 2 anos. Isso, exatamente. Mas é isso. Acho que ter o jogo de cintura, entender aquela criança, isso é muito, muito importante. Mas é inevitável, né? A gente vai ter... Já precisei remarcar ensaios, assim, né? O bebê às vezes não... Aquele dia não tava legal, não tava bem. E a gente vai encaixando, assim, né? Na agenda conforme dá. Divulga pra gente, então, as redes sociais do Ateliê das Fotos. É @Estúdio Ateliê das Fotos no Instagram. Lá dentro tem o linkzinho para acessar o site, o e-mail, o WhatsApp, tudo certinho. E pode chamar que a gente vai responder com muito carinho. Ela é atendimento também. Bruna é atendimento, é tudo. Somos a tua irmã tudo. que é o financeiro, né? É Isso, a ela cuida da parte burocrática. de contratos. Às vezes ela faz a parte do atendimento ali também, dependendo. Mas somos tudo junto ali, Eu vou né? fazer só uma última pergunta. Como que é gerenciar isso, essa pequena empresa, no caso são vocês três, em Sim. família, assim, como que é diferenciar a pessoa do profissional, assim, sem ter briga, porque é uma sociedade longa, né, que vocês têm. Sim, exatamente. A gente sempre se deu muito bem, assim, em família, né? Vocês se amam, então... né? Isso é muito bom. Então, trazer isso para a profissão, né, para o negócio não foi difícil. Mas uma coisa que foi automático, assim, que eu percebi, a gente não mistura, né? Então, por exemplo, quando a gente tá... vamos viajar. Vamos sair, vamos comer fora. Não falamos de profissão, de trabalho. A gente foca na família, no momento, né? E quando tem que falar de assunto de trabalho, é no trabalho. Eu acho que isso é muito importante, assim. Tem hora, né? Pra tudo. Isso, horas e horas, exatamente. Mas sempre foi muito tranquilo, sempre... A gente tem personalidades diferentes, mas a gente consegue, cada uma, assim... Como tu falou ali, né? Saber que tem um ser humano, né? Isso eu acho que é muito importante. Então, sempre deu certo. Com a tua mãe ali, como que é o trabalho? Porque ela é tua assistente, né? Como Isso. que rolou esse convite? Porque é imperceptível, assim, imperceptível. Eu achei que vocês duas eram ali, teu fundador, e acabou Sim. chamando a tua mãe pra te ajudar. Como que foi isso? Quando eu tive a ideia do estúdio, né? Que eu já queria fotografar e tudo mais. E ela também queria, né, trabalhar assim pra... As duas tinham o mesmo gosto. Isso, exatamente. E uniu também a questão de gostar de crianças. Isso é, acho que, muito importante, né? Tanto que tem gente que pergunta pra ela assim, tia foi professora, tia trabalhou com... Sim. Porque ela tem também O Dom esse... ama ela. Ela entra Exatamente, com a mãe dela. Isso. E então foi muito natural também. Aí a gente, vamos fazer algo junto, vamos montar junto. A gente foi alinhando e deu super certo, assim. Mactube, né? Mactube. Mactube, exatamente, não adianta. Acho que tinha que ser. Tava escrito. Tava escrito, exatamente. E deu certo, tá dando e espero que continue por muito tempo. Mas, Bruna, os bebês te emocionam, mas às vezes tu não tá preparada para se emocionar com as mães, né? Como assim? Porque é uma surpresa ali durante o ensaio, acho que a reação delas, né? Sim, exatamente. Tem mãe que chora. Isso é, assim, avós que choram. A gente tá fotografando recém-nascido, por exemplo. Quando a filha dela tá com o bebê no colo, Nossa, a mãe que tá atrás lindo! chorando. E daí a gente se emociona junto, sabe? E isso é muito legal, assim, são histórias que ficam, que marcam, e a gente sabe que a gente vai fazer parte daquele momento, né? Então, como é importante a fotografia, né? Porque Sim, muito, muito. a nossa total. memória, ela é muito falha, né? A gente, às vezes, E a coisa de pessoa 5 é muito anos... visual, né? Isso, às vezes coisa de 5 anos atrás a gente não lembra mais, detalhes de 5 anos. E a gente vai aonde? Nas fotos, né? fotos. Isso é muito importante. Então a nossa memória vai falhando e a fotografia é o que fica, né? É o que deixa o registro. Então, Nossa, Incrível. esses dias eu tava pensando assim, meu filho tá fazendo 1 ano e eu me achando a pior mãe do mundo. Aí, nessas crises, aí fui lá olhar. Nossa, mas tá rindo. Aqui nas fotos, no Google Fotos lá. Nossa, mas a gente tá tão feliz, a gente saiu. Não sei, é que a gente não lembra dos momentos bons. Depois sim. não foi tão
uma mãe tão ruim assim, não. Aqui tem momentos melhores, os ruins foram algum episódio de madrugada ou outra, mas a gente tem a mente negativa, né? Traz Sim, os piores exatamente, episódios pra vida e fica se julgando, assim. E aí, quando tu olha aquela fotografia, volta todo aquele sentimento, né? Que tu Que viveu. não foi tão ruim assim, foi um Exatamente, julgamento equivocado isso. da minha parte, negativo, assim, que, nossa, teve praia, teve não sei o quê. E assim, é um momento vulnerável. Sim. Então, É parte do processo, É parte pra do gente processo. evoluir, né? Exatamente. só que acho que o pior é a nossa autocrítica, né? Uhum. Vocês Sim. sofrem com isso também, assim, no trabalho? Todo mundo. Ah, sim, Nossa, é. eu me cobro demais. Hoje mesmo, com a Yamina ali, a gente é muito perfeccionista, né? Sim, exatamente. Eu, mais no começo, assim, eu me comparava muito, né? Sim. E aí eu percebia que isso me fazia muito mal. Então, nossa, Não dá, né? Tua jornada, tua isso, jornada. exatamente, né? Ah, por que fulano fez isso e eu não tô conseguindo? Mas assim, aí depois com o tempo a gente vai aprendendo que, né, o teu ciclo é diferente daquela outra pessoa, né? Cada um traça um caminho e acho que isso melhorou bastante, assim, já hoje eu consigo ter a minha identidade, fazer o meu gosto, do meu jeito, sem me comparar, entendeu? Com outros... Bruna, outros... eu acho que o que nos conforta é você olhar de onde você saiu, né? De onde começou e aonde e chegou até aqui, né? Então, Sim. Isso a gente, nós fotógrafos, desde quando eu estudei, assim, a gente tem muito esse negócio de, fotógrafo fotografa para fotógrafo, né? Essa coisa assim, porque às vezes o cliente não entende, o cliente não entende. Eu não crio É, estilista. O cliente ele não entende a técnica, né? Então ele olha a foto, acha bonita. Eu tô fotografando, daí a gente pensa, nossa, o que aquele tal fotógrafo vai achar se ele ver a foto? E aí, com o tempo, quando eu fui eu não dou entendendo bola pra isso. Quando Senão eu fui. você entra num Exatamente. loop. Péssimo isso de Aí comparação. quando eu entendi que eu fotografava pras mães, aí Pessoas- isso, sabe? Aí tira um peso das tuas costas, assim, tu faz, não. Quem me contrata, quem quer o meu serviço é a mãe, né? Então isso é muito importante. Se ela gostou do meu trabalho, se ela veio até mim, é porque ela se identificou, né, com tudo que eu entrego ali, E que é eu dali mostro. ali que você tem que mostrar emoção. tem que Exatamente, sair, né? exatamente. Então, e aí eu tenho ainda autocrítica, eu sou bem exigente também com cenários, assim, mas com mais leveza hoje em dia. Porque a comparação muitas vezes é mentira ou a gente não sabe o cenário. Aham, nunca. A maioria não das tem vezes como Não, ter fica na certeza. imaginação, né? Fica na imaginação. A rede social em si, né, é muito... ainda mais na moda também. Sim, Bruna. eu imagino também. Muita coisa, assim, que assim, as meninas têm conhecimento, tem meninas que estudaram nas melhores escolas do mundo e não conseguem implementar o que elas aprenderam, elas congelam, elas entram em pânico quando envolve montar a sua própria marca, por exemplo. Elas ficam engessadas, elas não conseguem. E dependendo da escola, tipo, né, Marangoni, algumas mais tradicionais, planta ainda mais esse medo. Eu estudei no Tu Marangoni. estudou no Marangoni. Muito teórico, estudei no né? Marangoni. Muito rígido. Eu senti muita falta, assim, até quando eu terminei, que aí agora eu tenho que procurar um emprego pra me manter aqui, né? Eu queria me manter na Itália. E aí eu disse, mas gente, assim, é uma pressão, porque, tipo, eles te colocam tu contra o outro, contra o teu colega. Isso, Tipo assim, o teu colega conseguiu 3 entrevistas pra não sei aonde, mas eu não consegui nenhuma. Constante. Não, a competição é gigante. Muito, porque daí tu começa a pensar assim, cara, quem que gosta de moda, ou que estuda moda, que não quer trabalhar na Itália? Gente, Todo assim, mundo. todo mundo quer. E aí tu sente essa pressão, assim, gigantesca. E eu lembro que cada entrevista, cada currículo que eu mandava, ou que não dava certo, alguma coisa, eu me sentia assim. Sabe que aí todo mundo pensa que a Marangoni é a melhor do mundo. Não é, né? A melhor do mundo, se não me engano, é uma americana, né? Eu acho que é de Londres, não? É a University of Arts, Arts of London, assim, né? Uau! E aí tem a Parsons School, que é a que a Sasha estudou em Nova York. Nova York, sim. E aí vem a Marangoni, acho que em terceiro ou quarto, se eu não me engano. Mas o que eu reparei, Jaque, é que as minhas colegas que estudaram na Marangoni levaram aí 4 ou 5 anos, depois saíram da Marangoni, para conseguir montar suas marcas. Elas tiveram que ir para outra escola para poder, eu acho que Dar uma quebrar, maciada naquilo ali que tava tão rígido. sabe?
Que eu estudei a parte mais de styling, né? Tipo, não seria a muito mais marca e legal. tal. Outra coisa, Amo que no styling. Brasil eu não tinha... Quando eu estudei moda no Brasil, eu ficava muito nessa coisa de criar a marca. Tipo assim, não, mas eu preciso criar minha própria marca, Aquela desenhar, pressãozinha leve. Eu designer, preciso né? criar minha marca. E aí, quando eu fui para Portugal, que eu fui estudar lá e depois na Itália, me abriu o mundo da moda, assim, de um modo... Tipo assim, gente, eu posso fazer muitas Tem coisas. vários nichos que você pode E eu seguir, sempre amei muito fotografia. E assim, eu sempre tive câmera, então eu fazia Bora foto de fazer A um tudo. Jaque é ensaio da aí. fotografia, a gente foi modelo Vamos de organizar um namorado. ensaio. Então, no Olha, restaurante gente, eu faço vai, foto vai dar também. uma consultoria pra gente de fotos, de fotografia, na verdade, de luz, exposição, todas essas coisas. Eu curto muito essa parte, né, da foto. Eu disse assim, gente, existe uma parte da moda que é só disso. Assim, nossa, fechou tudo, né? Então, foi quando eu decidi fazer o styling ali na Marangoni. E eu saí com essa coisa muito de... Mas, assim... Tu tem aquela prática, mas é aquela prática ali dentro do estúdio e eu não é um cliente real. É, tipo, muito... Engessado. E é muito editorial, né? Não é que vem um cliente te pedir pra tu fazer a publicidade. É, tipo, um editorial de arte, assim, né? Tipo, com a moda. Não é a vivência, né? Não. Trabalhando. E outra coisa, a gente não tinha acervo nenhum. Então, era tipo assim, eu acabei de chegar em Firenze e eu tinha que Se vira. catar roupa onde que eu não conhecia nada. Eu não tinha amigas Nossa. designers, eu não tinha, tipo, contato, eu não... E nem assim, tipo, vai nessa loja, você pode pedir o que você quer da coleção nova pra gente fazer ensaio. Não existia isso. Eu fui com a cara de pau. A Dizer cara é assim, ó, coragem. você me empresta as roupas, que eu tenho que fazer um editorial deles. Tá, tu deixa Mas eles um... estão acostumados, né? Mas assim, Mas né? mesmo assim Rural, mas fazem mais ou karatê, menos. né? Tipo assim, tu deixa uns 100 euros aqui só de garantia. Gente, 100 De euros de calção, garantia de claro. calção. E aí foi tipo isso que eu comecei a fazer os meus editoriais ali ainda estudando, né? Depois acabei conhecendo um diretor de arte, que eu depois fiquei anos trabalhando com ele como assistente. E na parte de... Eu ficava mais com a parte do styling, mas daí tu vê tudo também por trás de um shooting. É muito encantador, assim, é uma coisa que... Ai, Tá aqui, maravilhoso. tá aqui, Eu amo tá aqui o ainda. styling também, sou suspeita a falar, amo os mood boards, a customização, eu sou Sim, vidrada, assim, né? Então, a minha parte é mais a customização, assim, gosto muito, né? Bordado, pedraria, sim. e essa parte de produzir ensaio também. Não, que tu tem que Muito pensar tudo, né? gratificante. Que nem ela, o cenário. A Bruna, né? Pensar o cenário, pensar, nossa, não sei. Isso aqui Nossa, muita coisa. é muita E é coisa. exaustivo, Bruna. Em 2, 3 horas de ensaio. Bom, a outra Bruna aqui pode nos falar, né? Uma amiga minha lá na Itália, ela estava vendo fotografar a filha dela, né? Que é onde eu chego, eu faço alguém de modelo, né? Não, teu corpo vai ficar perfeito para tal peça. Já tá visualizando ali, né? E ela assim, meu Deus, menina, ela é pernambucana. Mulher, só de olhar, eu tô morta. Ela tá cansada já. Ela assim, porque às vezes é 2, 3 looks só. Imagina 20, 22 que eu já exato. fiz. Você tem que montar com um sapato, E a com preparação, né? acessório, com Toda. tudo, né? Preparação antes, passar ferro em tudo. Gente, Gente, passa ferro em tudo. você tem que aprender a passar ferro pra ficar bonitinho a costura. Tipo, ninguém pensa Passa nisso. ferro em tudo. É, porque senão é muita, Aqui, eu tava senão é olhando muita antes. edição, Nossa, né? o que dá, gente, o que der pra fazer na hora da foto, deixar prontinho, Exato. é melhor ainda. Pra Trabalhem em evitar, equipe, trabalhem em Exatamente. equipe, ajudem o fotógrafo. Pra não deixar pro pós. senão tem que editar muito Isso. depois, aí é pior ainda. Exatamente, Gente, então agora a gente tá quase encerrando. Eu quero que vocês divulguem o trabalho de vocês, onde a gente pode encontrar então as tuas criações, as tuas fotos e a tua parte gourmet agora da comida, né? Então, pessoal, o meu E bebida pessoal, também, né? Como pessoal do lanche, da comida. O meu pessoal é @jaquevoelma. E o meu local de trabalho atualmente, né? O nosso espaço é o Espátio Har Floripa, né? Porque nós temos também em outros lugares do Brasil.
E vai ser um O prazer. endereço aqui em Floripa? É na rua Almirante Lamego, tá? Mas ela, na verdade, a entrada ali é pela Lamego. Ela tem uma parte também pela Beira-Mar. É lindo, a vista é pra beira-mar. Vista assim, incrível. da Beira-Mar, exatamente, norte, aqui em Floripa. E assim, gente, melhor horário ali, assim, que eu vejo é aquela luz maravilhosa do final de tarde. Todo mundo tem que ir lá fazer um aperitivo bem italiano. Já vou fazer minha reserva. Isso. tempo. Com tempo, tranquilo. tempo de qualidade com os italianos. Exatamente. Isso mesmo. Legal. E tu, Bruna? Então, meu estúdio é nos ingleses, né? Como eu já tinha falado. E pode me encontrar nas redes sociais. O Instagram é @estúdio Ateliê das Fotos. Entrando no linkzinho lá também tem acesso pro site, pro WhatsApp. Pode chamar também que a gente vai atender com muito carinho. Tu, Clara? Então, a Luna ainda não tem loja física, né, no Brasil. A gente está só no online. Tá analisando o mercado aí, né, para ver qual cidade brasileira ou quais se adequam mais ao estilo que eu faço. A gente está, né, disposto a dar uma repaginada, né, deixar uma coisa um pouco mais brasileira também, né, mas sempre sem perder a essência, né. Então, a gente está no Instagram, Itália_Luna, tá? E Tem aí 50 meu mil seguidores já, né? Isso. Bem internacional, isso. assim, tem... Tu exporta, né, também? Sim, continuo enviando peças para o Oriente Médio, tá? Tô expondo no Oriente Médio ainda a moda islâmica e considerando ir para produzir outra coleção, né, agora, mas com um toquezinho brasileiro lá fora. Porque tem que honrar as raízes, né, gente? Sim. E tem Sim. muito talento no nosso país e também, assim, chegou uma hora, assim, Uma que potência, né? não vamos dar crédito só para os Pra gringos, fora. porque tem muito talento e Sim. muita coisa a ser explorada aqui no nosso país ainda, né? É isso, a gente também tô forte no LinkedIn, né, com a marca. Eu vou procurar. Então, muito obrigada, Gurias, por esse excelente episódio. Nosso primeiro que agradece. episódio com chave de ouro. E esse foi o primeiro episódio do De Floripa Podcast. E para você que curtiu a conversa, então nos siga no LinkedIn e no Instagram. E vamos ter os próximos episódios em breve.